Sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos ao Palazeca dessa sexta-feira, uma sexta-feira muito mais movimentada do que eu imaginei que estaria. E não só pela seleção brasileira, claro que a gente vai falar sobre a derrota bem triste que a seleção sofreu ontem, um jogo assim, porra. Tudo bem a seleção, não tudo bem a seleção perder para a Colômbia, mas do jeito que foi até da forma que acabou, um jeito meio apático, o pessoal trocando passe ali no meio de campo, enfim. Vamos falar muito sobre isso, sobre, óbvio, a estreia do Endrick, um dia histórico para o futebol internacional, ele que aos 17 anos se tornou o quarto jogador mais jovem a entrar em campo em uma partida oficial pela seleção brasileira na história da seleção brasileira. E é claro que a gente vai falar sobre ninguém menos do que Santos Borré, o provável próximo reforço do Palmeiras. A gente já está cravando aqui que o Palmeiras vai contratar o Borré para a temporada de 2024. Também vamos falar sobre Arthur, que é o nosso príncipe que mal foi utilizado e já pode estar de partida do Verdão. Enfim, vamos opinar sobre se isso é bom, se isso é ruim, se o Arthur deveria ficar, se ele deveria sair. Enfim, é isso. Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais. E aí, Zeca, tudo bem? Tudo certinho. Muito feliz com mais um momento em que eu tive razão. Depois da vitória na Libertadores, eu fiquei meio baqueado na minha propaganda contra o Fernando Diniz, mas felizmente a realidade bateu na porta poucos dias depois e a farsa foi exposta para todo o Brasil novamente. Vão inventar que é culpa do jogador, como se o Brasil precisasse de jogador para ganhar do Richard Rios, mas é isso. Tô feliz com ter razão, triste com o que estão fazendo com a minha seleção. É isso, perfeito comentário. E a gente já tem aqui, né, comentários do Gesonel dizendo: bom dia, amigos. O Brasil perdeu ontem, nem vi. Estava lendo um livro. É isso. Isso é o futuro da nação brasileira. Enquanto a gente está aqui perdendo tempo com pão e circo, existem pessoas que estão desenvolvendo suas atividades cerebrais, lendo importantes clássicos da literatura brasileira, como A Trajetória para Ser um Milionário, do 1 a 1 milhão, enfim, livros importantes aí para sua vida financeira. Guia politicamente correto. Exatamente, o guia politicamente incorreto da história do futebol e da história do mundo. Cabeça que você precisa saber para não ser um idiota. Exato, exatamente. Eu fico imaginando como é que eu seria um idiota se eu não tivesse lido esse livro, né? Porque na hora que estava ali na prateleira, eu falei assim, pô, eu sou um idiota, então eu preciso melhorar. E eu fui lá, aprendi o mínimo, e agora o professor Olavo me doutrinou muito bem. Então, sim, muita alegria, né? Muita alegria. E aí, Jorge, já leu os clássicos do professor Olavo? Todos os clássicos do professor Olavo, eu sou um grande fã. Que bola curva da porra! Não pensei que você fosse fazer essa pergunta para ele. A Sutil Arte aí é um livro vendidaço aí em todas as americanas aí, né? Uma conceituadíssima também livraria. Já li todos do Olavo, já li. Eu sou um grande fã e é isso, que alguém o tem aí, né? O nosso finado doutor. Um abraço. É isso, um grande abraço. Ele que não tem se manifestado muito recentemente. Tô aguardando o posicionamento dele. A gente viu que parlamentares brasileiros estão aí denunciando a censura do atual governo e o Olavo está quieto, está sendo censurado. Enfim, caladíssimo. Ninguém vai começar falar. Vamos começar falando sobre primeiro a seleção. Porque não vamos começar falando sobre Borré, porque a seleção acho que a gente vai acabar discutindo. Então vamos lá, falar sobre Santos Borré, que é a especulação do Palmeiras. A gente teve a notícia só para dar o crédito, né? E até mesmo a gente já mensurar se é uma notícia que a gente pode de fato levar em consideração ou não. Ela saiu no UOL e é uma notícia do Bruno Andrade e do Marcelo Razan. O Bruno Andrade eu não lembro de ter acertado muito aí nos últimos meses, anos, enfim, mas ele tem um certo... O Palmeiras não comprou ninguém, né? O Palmeiras não entra em negociação, é difícil a gente ter uma noção. Exatamente. Mas, assim, o Bruno Andrade de fato, é um jornalista que é um dos principais aí que cobre o Palmeiras, principalmente desde que o Abel chegou, né? Porque o Bruno Andrade tem essa passagem aí pelo futebol português e tudo mais. E a informação, vou até colocar entre aspas aqui, que é disposto a investir pesado para a próxima temporada, o Verdão vê no atacante colombiano de 28 anos o nome ideal para reforçar o ataque. O jogador, vai lembrar, já esteve na mira do Alviverde no passado recente. O Borré que está
no Werder Bremen, emprestado, né? Porque ele pertence ao Eintracht Frankfurt. Então ele está ali pela Alemanha. E o que é até curioso, porque o Palmeiras de fato quis o Borré muito, né? Nos últimos anos, assim, antes da pandemia começar. Na verdade, acho que foi lá bem no começo da pandemia que o Palmeiras queria o Borré. Até pelo avanço da pandemia, o Palmeiras acabou desistindo. Enfim, foi uma negociação bizarra, mais uma negociação bizarra de Anderson Barros no Palmeiras. E aí eu jogo para vocês duas perguntas. Primeiro, vocês se animam com a vinda do Borré ao Palmeiras? Segundo, vocês se animam com, pelo menos vamos levar em conta que essa informação é real, de que o Palmeiras vê no Borré o nome ideal para reforçar o ataque em 2024? E eu vou até meter uma terceira pergunta. O Palmeiras precisa de um atacante para 2024? Porque isso também é outra questão. Então vamos lá. Eu vou começar respondendo aqui e a resposta para todas as perguntas é sim. Sim. Ontem, por acaso, antes do jogo do Brasil começar, eu abri o YouTube, estava na Casé TV, tinha lá a sorteio do Campeonato Paulista. E os caras estavam entrevistaram primeiro o presidente do São Paulo, né? Ele falou lá do Luiz Gustavo, que estava avançado. E depois, por acaso, apareceu o Buozzi lá. E aí o cara perguntou, era o Ricardinho, eu acho. Aquele da TNT, né? Perguntou, vice-presidente, o Borré interessa? E aí o Buozzi segurou, deu uma risadinha e falou, todo grande jogador interessa ao Palmeiras e a gente não comenta negociação com a imprensa. O cara perguntou umas 4 vezes e ele falou a mesma coisa. Então, assim, eu acredito que o Palmeiras tem interesse, pelo menos o interesse, eu acredito que tenha. Se ele vai vir... Mitada. Essa é uma boa informação, não sabia disso. Também não. Se ele vai vir, aí aí é outros 500 já, né? A gente já está acostumado aí com o método Anderson Barros contratações. Pela informação do Bruno Andrade também, o Frankfurt quer 10 milhões, mas já aceita negociar para menos. Ou seja, por uns 6, 10 7... milhões de euros. 10 milhões de euros. Por uns 6, 7, eu acho que ele sai. O que é um preço muito bem pago por ele. Muito, muito, muito. Talvez até muito, muito abaixo do que eu acho que ele tinha que pagar. Do que eu pagaria, na verdade. Se o Palmeiras precisa de atacante para o ano que vem, é óbvio, velho. Porra, o que eu daria para ter 6 meses de Borré e Henrique, velho? Meu Deus, pô. Eu não consigo imaginar. É um sonho muito grande, pô. É um sonho muito grande. E aí, Zeca? Primeira parte, só para comentar essa parada do Boas, eu acho interessante que ele falou que ele não comenta negociações e ele em nenhum momento falou que não está tendo negociações. Não pode ser um... Sim, não, e assim, o Ricardinho, ele comentou várias vezes, tá ligado? Ele perguntou várias vezes, e o Boas segurou e não falou. Então ele não falou que não está rolando, já é interessante. Mas enfim, vamos ver. Vou começar diretamente. Como o Palmeiras precisa muito de um centroavante, porque não dá para jogar com Breno Lopes e Rony, qualquer nome me animaria, beleza? E eu acho que o Borré, ele tem o Borré, ele tem um perfil do tipo, ele é um jogador jovem, assim, o Palmeiras pode jogar 10 anos com ele, dependendo. Se ele for o cara que se cuidar, ele joga até os 38 e acabou, que é a idade que o Cano vai fazer daqui a pouco. Então, assim, se ele for bom, ele pode jogar no Palmeiras muitos anos. Jogador que não tem problema em relação à idade, é um jogador que dá pra gente manter. Porra, o problema eu procurei aqui e o Borré tem 28 anos, velho. Então, 10 anos de atacante. Meu problema eu não sei as condições físicas, porque eu sempre fico cismado quando o time quer liberar o jogador. O próprio Eintracht foi que segurou bastante o Alário. Acho que foi mais incompetência do Palmeiras, mas eles seguraram bastante o Alário. E agora estão querendo liberar o Borré. Mas ele não tá lá, né, velho? Não, então, por isso. Ele foi campeão da Europa League, ele foi até bem. E aí, fez gol na final. E aí, 2 temporadas depois, ele nem tá no time, eu achei meio suspeito. Mas o Werder Bremen também não é um time ruim. Não sei se ele está jogando no Werder Bremen. Eu tenho um problema com o Borré, porque assim, claro que eu não vejo o jogo do Frankfurt, claro que eu não vejo o jogo do River Plate, é óbvio que eu não vejo o jogo do Werder Bremen, certo? Eventualmente, quando eles jogam contra times que eu assisto, os jogos grandes. E eu tenho a impressão que todas as vezes que eu vi o Borré jogar, ele não me surpreendeu.
Na ida e na volta contra o Palmeiras, na ida principalmente, ele perdeu o gol feito. Na volta, ali foi um massacre, mas não achei que ele foi um super destaque. Assim, tipo, não, esse cara que carregou o River Plate. Contra o Flamengo, não gostei do jogo dele também na final da Libertadores. Ontem ele jogou e praticamente foi um fantasma em campo. Então, assim, não é um jogador que eu me animo por quem ele é. Eu me animo pelo aleatório, eu me animo pela possibilidade, mas assim, não é um jogador que entra em campo e eu falo assim, não, agora vai, toca no Borré que é gol e já era, entendeu? Cara, eu acho um perfil, você não pode ficar puto, eu acho um perfil parecido com o Borja, assim, mas pode ser que ele seja um Borja que deu certo. Um cara que tem sucesso na vida na América do Sul, pode chorar, pode chorar. Um cara que fez sucesso na América do Sul, inclusive jogou bem em Copas Libertadores, mas seja o que for, assim, não é um cara que me anima pelo jogador que ele é. Mas, cara, assim como o Borja também é atacante da seleção colombiana, então, assim, para mim tem potencial. É que vocês vão ficar com muita mais raiva porque eu sou fã do Borja. Eu gosto do Borja, achando que o Borja era bom. Então, assim, o Borré, para mim, não vai ser um jogador ruim, não. Acho que ele vai fazer lá sua média de gol a cada 3 jogos e meio, sabe? Uma coisinha assim. Então, eu confio, assim, seria uma contratação legal. O Zeca proferiu a seguinte frase: eu sou fã do Borja. Eu sou fã do Borja. Uma curiosidade, ele nasceu no mesmo dia que eu, não no mesmo ano, mas ele também faz aniversário dia 26 de janeiro. Fica aí a curiosidade. Véi, eu acho que não resta outra coisa a não ser ver os skills and goals do Borja. Bora, porque ninguém conhece esse cara. Assim. Tem alguns comentários bons aqui no nosso chat, eu não tô nem zoando. A gente tem o comentário do Jimmy, que é William Bigode 2.0. E isso me faz lembrar muito do nosso grande amigo Tulinho, que na época que o Palmeiras queria contratar o Borré lá em 2020, o Túlio, foi assim que eu conheci o Túlio, inclusive. Ele comentava em todos os posts, todos, de negociação de SofaScore. O Borré é o bigode que habla. Borré é o William Bigode que habla. Borré é o... Agora, a minha pergunta é, desde quando é ruim ser o William Bigode que habla? É o que o Jimmy complementou. Vai fazer 20 gols por temporada e não saberemos como. E eu acho que é a cara do Borré fazer isso aqui no Brasil. Ele até não porque o próprio Borja era esse cara. Ele era o cara que, pô, do nada chegou aqui e fez gol pra caralho. Era um dos maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores, assim. Sem a gente saber como, tá ligado? E se é pra vir um outro Borja, bienvenido, papá. Assim como o Zeca Reis, eu também não sou hater do Borja. Não sou hater do Borja. Não acho que o Borja teria que voltar para o Palmeiras necessariamente. Não tô dizendo isso. Até porque o Borja tá no River Plate. Mas a questão é, o Borré, porra, jogador que tá jogando na seleção colombiana. E é um outro comentário do Léo Vieira. E o Léo Vieira, ele tem propriedade para falar porque ele é um gigantesco torcedor do Borussia Dortmund. E é um cara que acompanha todos os jogos ali do Campeonato Alemão. E ele falou, um cara que joga bem no melhor time da história do Frankfurt, joga no time que quiser no Brasil, menos no Flamengo. Então, pô, a gente tá falando de um jogador que tá jogando ali, porra, Campeonato Alemão, joga na seleção colombiana. É um cara que jogou no River Plate, num bom River Plate, num dos melhores River Plates aí da história do River Plate, tipo, um time que fez, pô, uma das melhores campanhas aí dos últimos anos, Marcelo Gajardo do caralho. Enfim, ele fez gol na final da Libertadores contra o Flamengo, inclusive, né? O gol que o River faz é o Borré que faz. Eu tinha várias figurinhas do Borré, inclusive, por causa disso, porque ele fez gol no Flamengo. Só que aí, né, o Gabigol virou. Enfim, a questão é, eu super aceito o Borré. Cara, eu me animei. Quando veio essa notícia, eu, porra, aí sim, hein? É uma boa contratação. Estão falando se ele passar outro golpe no Scarpa, eu aceito. Tem isso também, né? Vamos ver se o Borré tem tanto a habilidade financeira quanto a habilidade em campo do William Bigode. E estão falando, o Guilherme falou que ele vai entrar numa reunião e já volta, pra gente pausar a live até a volta dele. A gente vai fazer isso. E aí, o Mago devia dizendo, se o Borré fizer mais de 5 gols no BR, diferente do suposto camisa 10, tá ótimo. Tem isso, tem a questão dele tirar espaço do Rony, e é até uma questão, né? O Palmeiras saindo atrás no centroavante, e a gente sabe que, pô, o Rony é o jogador aí que entra imediatamente se o Endrick não puder jogar, então, interessante essa movimentação do Palmeiras. Enfim, muita gente dizendo sobre essas coisas. O Jimmy, Paladino, odeio jogadores que jogam em times médios da Europa, e hoje, porra, mas ele jogou bem no Frankfurt, mas o Palmeiras não é a seleção brasileira, o Palmeiras é o Palmeiras. A gente não tá falando aqui da seleção brasileira. Eu sou identificado com o Palmeiras, eu não sou identificado com a seleção brasileira. Mas, enfim, eu acho isso. O Lucas Barrios, né? O Lucas Barrios foi um caso parecido. E ele não brilhou, mas não foi mal no Palmeiras. Pô, que isso? O Barrios
foi bem do Palmeiras. A gente ganhou uma das Copas do Brasil mais legais da história com a participação decisiva do Lucas Barros, cara. Foda. E ganhou a Libertadores do Grêmio, né? Ele ganhou a Libertadores com o Grêmio. E, inclusive, o Borré é um jogador que quase foi parar no Grêmio, né? O Palmeiras, tipo assim, fez aquela baita negociação, aí chegou o Grêmio depois e quase levou o cara. Enfim, Barros foi bem demais. A galera falando do Barcos também, que é outro jogador. Cara, esses atacantes que o Palmeiras contrata de times aleatórios da Europa dão certo. O Luiz Adriano tava no Spartak Moscou, veio aqui, jogou bem. A gente tá falando do Barrios, que era um jogador que, tinha passagem ali pelo Borussia Dortmund. Enfim, são jogadores que o Palmeiras acaba trazendo ali meio que do nada. O próprio Moisés, que não era atacante, mas também estava jogando na Croácia, né? Se eu não me engano, também fez boas passagens pelo Palmeiras. Eu acho que é uma boa contratação. E estão falando que o Borré botou os medianos do Brasil para amar ontem. Isso é uma análise que não vai ao encontro do que o Zeca analisou, né? Eu não gostei dele ontem, não. Nada demais, achei ele sumido. E o Verón Bananinha, inclusive, que está de volta aqui à nossa live depois de muito tempo, dizendo: o Luiz Adriano 2020 seria titular nessa seleção brasileira. Cara, o Luiz Adriano é talvez o jogador mais injustiçado da história do Palmeiras, cara. O Luiz Adriano, ele é meu ídolo, mano. O Luiz Adriano, pra mim, ele é mais ídolo do que o Rony. Foda-se vocês, podem me xingar. Eu amo o Luiz Adriano. O que ele fez naquela temporada de 2020 é inacreditável. Se o Palmeiras foi tricampeão lá da Tríplice Coroa em 2020... Tem 99% de participação do Luiz Adriano nessa porra. Jogadoraço, fez gol contra o River Plate, ajudou pra caralho naquela Copa do Brasil. Ele faz um golaço contra o América Mineiro, tira aquele gol do cu dele, fez gol nos Gambás, enfim, foda, amo o Luiz Adriano. E é isso, eu acho que se for pra ser uma contratação do nível que faça 70% do que o Luiz Adriano fez, por mim, tá ótimo. Então, elogiando aqui o Luiz Adriano, tem gente que tá xingando o Luiz Adriano, enfim. Mas é isso. Só que aí entra um outro ponto, Zeca, que eu queria também discutir, que é um ponto trazido pelo nosso grande amigo Jimmy, que tá assistindo a live também, e até comentaram aqui no nosso chat, né? Dá para perceber que o planejamento claro do Palmeiras para a janela de 2024 é trazer todos os jogadores que o Abel queria e não conseguiu. Porque o primeiro reforço já anunciado é o Aníbal Moreno, que é um jogador que o Abel queria e a gente não conseguiu trazer. Agora, a negociação em curso é com o Borré, que é um jogador que o Abel queria e não conseguiu trazer. E a gente vira e mexe, tem algumas especulações de jogadores assim que o Palmeiras estava negociando nos anos passados. O Atuesta foi assim, né? Tentou em um ano, não conseguiu, depois trouxe no outro. Enfim, é capaz da gente ter outros jogadores que surjam aí nas próximas semanas, que o Palmeiras tinha essa pretensão de contratar, não conseguiu, e agora o Palmeiras está com mais dinheiro e pode ir atrás. O que você acha dessa estratégia do Palmeiras de não variar nos nomes e ir atrás desses jogadores que a gente queria aí nos anos anteriores? Eu acho que a gente tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom não parecem ser aleatórias as contratações. Então, existe uma ideia, quero esse jogador por causa dessas características dele, tanto pessoais como atleta. E é assim, se eu quero ele esse mês, por que eu não vou querer ele daqui 6 meses? Se eu quero ele no meu clube, eu quero ele no meu clube agora e quero daqui 6 meses. Então, assim, mostra uma mão firme em relação a isso. Em outro ponto, acho que a gente pode ter 2 problemas. Se a gente traz o cara, a gente nenhuma vez conseguiu fazer um super negócio. Tipo, ele custava 25 num ano e agora ele custa 2. A gente nunca fez isso, certo? Então, assim, sempre dá a sensação de que, por que não trouxe antes, então, já que ia trazer de qualquer jeito por praticamente o mesmo valor. É o que eu penso do Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno podia ter jogado contra o Boca, a gente poderia ser campeão da Libertadores agora. Lógico, conjectura completamente aleatória. Pode ser que ele seja horrível e a gente não sabe. Mas a gente não sabe porque o Palmeiras não contratou ele antes. Como foi o caso do Atuesta. Tanto faz se tivesse trazido o Atuesta antes ou depois, ruim de qualquer jeito. Então, assim, se vem, fica essa frustração de por que não foi antes. E se ele não vem, o Palmeiras demonstra uma grande falta de criatividade, porque já aconteceu algumas vezes assim. Na época do centroavante, por exemplo, o Palmeiras insistiu semanas e semanas no Borré e, enfim, chegou lá no susto para dar satisfação para a torcida, contrataram o Flaco Lopes. Isso que ainda contrataram o Flaco Lopes, porque várias das vezes, por exemplo, nessa... Mas contrataram o Flaco 1 ano depois só. Vamos ver. Isso, 1 ano depois de muito tempo, exatamente. Porque entraram, depois foi com o Alário, na verdade, né? Foi. O Alário também foi uma
uma negociação que se estendeu muito tempo. Eu confundi o caso. Então, assim, um exemplo disso foi na última janela de transferência. O Palmeiras falou, preciso de um volante, esse volante é o Aníbal Moreno. Chegou no final da janela, não tinha contratado o Aníbal Moreno e saiu sem volante. Então, fala assim, não é possível que só exista um jogador no mundo que você queira e é o que você não pode comprar, entende? Então, eu penso dessa forma em relação às negociações. É isso. E aí, Jorge? Eu penso, velho, eu não vejo problema nenhum também nisso de, vai trazer o mesmo cara, vai sempre atrás do mesmo. Acho que desde que o cara seja bom, que o jogador seja um jogador decente, eu não vejo problema de ir atrás do mesmo nome. E desde que consiga também, desde que você não entre na negociação como é a do Wallace, por exemplo, que toda vez o Palmeiras pergunta quanto tá, até ver se o cara vai diminuir. Não vai. Pô, se você tá entrando, se você acha que esse cara é o nome, você tem que entrar para contratar, entendeu? E sobre o Borré, eu acho que talvez o Palmeiras até saia bem no negócio, porque assim, o Palmeiras ia trazer ele de graça lá atrás. Só que, se não me engano, eram os 80 milhões que o Palmeiras ia pagar para ele, de luva, incluindo luva e salário, no contrato de 3 mano, anos. era um bagulho nessa faixa, assim, era um contrato da China. Sim, e agora ele tá jogando um pouco na Alemanha, ele tá muito mais desvalorizado do que estava, mesmo que o Palmeiras pague 7 milhões de euros pro Frankfurt, o salário dele com certeza vai abaixar muito, véio, do que era naquela época, com certeza. Vai ser bem mais baixo. Talvez até o Palmeiras esteja fazendo um negócio melhor. Mas também, ele hoje não é aquele jogador que estava em alto como estava antes, entendeu? Concordo. E então, ó, a gente pode listar aqui alguns. Já podemos antecipar os próximos alvos do Palmeiras no mercado. A gente pode pensar, então, para a zaga, o Valber Huerta vai ser o próximo jogador do Palmeiras. Para a volância, a gente vai ter o Wallace. No meio-campo, a gente pode ter o Otávio e Claudinho. E no ataque, o Palmeiras vai atrás do Tati Castellanos e do Alário. Bons jogadores, essa é a Celeleila de 2024/2025. Gosto desses nomes, hein? E para lateral direita, Giovanni Gonzalez. Joninho Capixaba na esquerda também. Volta e meia especulam. E o Caio Alexandre, lá do Fortaleza. Mas é isso. E o Leonardo. O Leonardo da Ponte Preta, né? Pô, baita jogador. O Ademir do América Mineiro. Onde ele tá agora? Tá no Galo ainda? Acho que ele tá na América, não? Não tá no. Ele tá no Fortaleza ou no Bahia? Fortaleza ou Bahia? E o Paulinho, né, cara? É verdade. Se o Paulinho ainda quiser vir pro Palmeiras, né? Eu fecho o Paulinho, hein? Eu gosto do Paulinho. Pode vir o Paulinho e o Hulk, já pensou? Porra, fecho. Nossa, que isso. Celeleila, aí sim é Celeleila. Mas então, vamos agora falar sobre uma possível saída. Porque, de acordo com o jornalista Paulo Massini, o Palmeiras tem uma proposta em mãos pelo atleta Arthur, nosso príncipe, e a proposta é de um clube alemão, inclusive, né? Coincidência, a gente está falando aqui do Frankfurt e do Werder Bremen, e a gente tem aqui agora o Arthur, que está despertando interesse de algum clube alemão. O Leipzig já teve interesse no Arthur no passado, não sei se ainda é o Leipzig que quer contratar ele. Mas o Massini não disse quais valores são, mas ele disse que são cifras milionárias. Mas aí, óbvio que são cifras milionárias, né? Dizer isso 2 milhões são milionários, né? Exatamente. Pô, ninguém vai oferecer 500 mil euros pelo Arthur, tá ligado? Enfim, ele disse que são cifras milionárias de um clube alemão. E aí eu pergunto para vocês, com uma proposta, vamos botar um valor aqui, o mesmo que o Palmeiras pagou. Então vamos colocar aqui, até 1 milhão a menos. Ou, sei lá, o mesmo valor. O Palmeiras pagou, sei lá, 8 milhões, né? Então, tipo assim, 8 milhões de euros. Vocês vendem, Arthur? Não. Eu preferia que ele jogasse, porque eu acho que o Palmeiras não vai conseguir um jogador do nível dele a 8 milhões de euros facilmente. Não acho que não vai se achar. Só que a impressão que dá é que o Palmeiras teve o Arthur 2 vezes e não soube usar as 2. Minha percepção é essa. Eu acho o Arthur bom jogador. Acho que o Arthur tinha potencial para ser titular do Palmeiras e, assim, dos melhores jogadores, porque ele já chegou a ser isso nesse pouco tempo. Enquanto ele ainda estava se adaptando, ele foi um grande jogador no Palmeiras. Mas, assim, se for para ele ficar no banco sem entrar em campo, com certeza é melhor vender do que manter. Eu venderia porque o treinador é o Abel Ferreira e o Abel Ferreira não conta com ele. A impressão que eu tenho é essa.
Agora, se É, do nada, né? Do nada, tem eu isso. não Né? venderia porque eu acho que não é eu não acho que é um bom negócio, porque não é um super dinheiro e não é um jogador que a gente faria uma reposição fácil. Essa é a minha percepção. E aí, Jorge Gomes, o que você acha? Eu concordo com o Zeca. Eu não venderia o Arthur. Não venderia. Eu acho que ele é um jogador muito útil. Eu acho ele um jogador muito bom também. Teve sua fase ruim, pô, normal. Todo mundo desse elenco já teve. Literalmente 100% dos jogadores desse elenco já tiveram a fase ruim. E ele fez... Porra, o Arthur tem 10 gols no ano. Ele chegou no Palmeiras depois de todo mundo, velho. E ele só jogou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Sim, ele não jogou a Copa do Brasil. E não jogou o Paulista também, no Palmeiras. Sim, é verdade, é verdade. Caralho, porra, é verdade. Isso é uma baita estatística, na real. Não, porra. E outra, esse 10º gol dele foi feito há 5 meses atrás, quase. Assim, foi muito rápido. Sim, total. Então, não, teve uma época assim que eu acho que ele tinha uns 15 jogos e 10 gols. Foi um negócio bem... Foi impressionante, velho. E você via ele jogar, assim, a morte dele foi com a saída do Dudu. Quando o Dudu jogava numa ponta e ele em outra, o time fluía muito bem e ele se destacava bastante. Acho que ele ainda precisa melhorar a finalização, mas isso é característica padrão de ponta. Ele é um jogador que ele tem várias dimensões. Ele corta para dentro, ele vai para a linha de fundo, ele bate de fora, ele sabe criar jogada. Então, assim, por isso que eu falo, E assim, fácil de se replicar. Mas, por exemplo, eu não consigo ver onde ele jogaria no Palmeiras de hoje. E ele caiu de produção justamente quando o Dudu saiu, mas porque o Abel ficou naquela de mudar ele de posição toda hora, pô. Sim. E vocês estão falando, por exemplo, do Dudu, mas eu não acho que o Arthur é um jogador dependente do Dudu, porque... Não. Cara, é que assim, porra, velho, o Abel, ele tem umas paradas... É que eu também não, tipo, porra, não vou ficar xingando o Abel aqui, porque já é chovendo molhado, a gente sempre xinga o Abel. Mas, tipo assim, cara, o Abel, ele, do nada, ele pega algum jogador e, tipo assim, eu vou sumir com você por 5 meses, mano. E é isso, tá ligado? Aí, do nada, o jogador volta. Ele fez isso com o Hendrick, ele fez isso com quem? Com o Breno Lopes. Ele fez isso com o Breno Lopes. Do nada, o Breno Lopes era o melhor jogador do mundo. Com o Flaco ele já fez isso. Ele fez isso, ó. Então, com jogadores de ataque do Palmeiras. Ele tá fazendo isso com o Rony. Fez isso com o Breno Lopes. Fez isso com o Hendrick. Pô, ele tá fazendo isso com todo jogador. Fez isso com o Gabriel Menino. Com o Gabriel Menino. Eu discordo que ele tá fazendo isso com o Rony. Discordo. Cara, eu acho que o Rony não volta a ser titular do Palmeiras, hein? Não tô falando que nunca mais ele vai ser titular, mas tô falando, tipo assim... Eu não vejo o Rony voltando a ser titular absoluto. Mas é chocante, é porque, beleza, o degrau é diferente. Eu vou até antever o que o Jorge vai falar. O Jorge vai falar que não é a mesma coisa, porque os caras não jogavam de modo geral. Mas, assim, nenhum deles era super titular. E o Rony foi de jogador favorito do Abel em campo para um cara que, assim, entra em finais de jogos, entra ali no meio do segundo tempo, geralmente em jogo decidido, inclusive. Sim. Então, assim... A queda dele foi mais brusca, por exemplo, que a do Flaco. O Flaco era um reserva que estava entrando bem e sumiu. Mas o Rony foi de protagonista para reserva. E o Arthur também. O Arthur era um jogador protagonista do Palmeiras, claro. Não tô dizendo que quando o Arthur saiu, ele tava indo muito bem, é inexplicável. Não, ele já tava mal. Ele tava jogando muito mal. Aquela fase, assim, da Libertadores, em que, pô, principalmente chega nos jogos ali contra o Boca... já foi um negócio triste demais. Mas eu acho que é bode expiatório, porque naquela fase ninguém jogava. É isso, o Palmeiras não fez um gol. Tipo, o Palmeiras fez um gol naquele mês e não foi com a formação titular, tá ligado? Então, tipo assim, o time inteiro tava uma merda, o ataque inteiro não funcionava e, pô, o Arthur, ele foi tirado de uma ponta, colocado na outra ponta e ele tava jogando do lado do Mike. Então, tipo, eram 4 jogadores de ataque ali, era um esquema muito bizarro que o Abel fez, um esquema que não deu certo, fez a gente se fuder na Libertadores, enfim. E aí fez o Arthur, foi o cara que rodou nessa brincadeira. Mas também não dá pra gente ser muito ingênuo e dizer que, tipo assim, caralho, nossa, o Arthur foi injustiçado. Porque, tipo, o Arthur tava muito mal. Se você perguntar pra uma parte significativa da torcida, a torcida não gosta do Arthur. Tipo, eles vão olhar e falar, não, tem que tirar mesmo, o Arthur é ruim, não. E vão falar até que não foi uma boa contratação. Mas eu vou defender que o Arthur foi sim uma boa contratação. Eu acho que esse tipo de contratação é o ideal no Palmeiras. E ele entrou muito bem. A temporada do Palmeiras teve um momento muito bom graças ao Arthur. Dito isso, tem que ver o que acontece. Se o motivo do Arthur não estar jogando é só loucura do Abel, isso significa que ainda pode ser que ele seja recuperado.
Agora, se tem algum outro motivo, se eles constataram, por exemplo, pô, o Arthur é muito fraco, é um cara que, tipo, no treino não vai bem, ou sei lá, tipo, ele precisa ganhar mais massa. Não sei, se eles têm algum problema estrutural. Por exemplo, eu sinto que o Palmeiras via no Giovani um problema estrutural. Alguma coisa que não era em relação à bola, mas era alguma coisa de tipo assim, não tem como esse cara jogar. Por algum motivo não tem como esse cara jogar. Não sei se é isso que acontece com o Arthur. Então, assim, se o caso do Arthur for só loucura, se o caso do Arthur for só, tipo assim, maluquice do Abel e daqui a pouco ele já volta, eu manteria, porque eu não contaria com o Breno Lopes para a temporada que vem. Eu espero não precisar contar com o Breno Lopes para a temporada que vem. E eu acho que, pô, no ano aí de transição do Palmeiras, que ano que vem parece que a gente vai contratar mais e tal, ele é um baita jogador para você ter no elenco. Pô, não precisa ser Mas titular, assim, eu acho... Para, tipo assim, aqueles joguinhos ali de... Pô, o Palmeiras vai jogar contra uma, sei lá, um River Plate da Libertadores e vai ter um Curitiba no Brasileirão. Não vai ter Curitiba que vai ser baixado, né? Mas vai ter, tipo assim, vai ter um qualquer time aí de meio de tabela. Mais 8 milhões de euros, mais 8 milhões de euros para um reserva é um luxo que eu acho que o Palmeiras não pode ter também. Né? Cara, eu acho que pode. Eu acho que, porra, o Palmeiras tem um Flaco Lopes na reserva aí com 10 milhões, já fez o gasto. Ah, velho, ó, o que eu acho... Eu acho bom o Palmeiras ter esse tipo de jogador na reserva. Ó, a gente botou esse cara aí, 8 milhões de euros, é um cara que tá no nosso elenco e é isso. O Flamengo tem vários jogadores assim, gasta 20 milhões no cara e o cara fica lá na reserva marcando. O que eu acho do Arthur é o seguinte, se a gente contratar o Borré, assim, para mim, o planejamento do Abel nesse momento é manter essa formação que ele tá agora pro ano que vem. E a contratação do Borré é perfeita pro lugar do Breno Lopes. Perfeita, assim. Ele é como se ele tem as características do Breno Lopes, só que ele é um jogador bom. E o Breno Lopes é um jogador péssimo. A gente sabe. Não, péssimo não, mas é um jogador mediano. E aí, depois o Hendrick vai sair e o Palmeiras não vai conseguir manter essa formação porque não tem ninguém. O Rony não vai fazer o que o Hendrick faz. E aí o Palmeiras pode jogar com o Arthur... Não que o Abel não vai tentar. Talvez ele tente. Mas o Palmeiras pode jogar com o Dudu de uma ponta, voltar à formação antiga, jogar com o Dudu na esquerda, com o Arthur na direita e com o Borré no ataque, que também é um ataque muito bom, velho. Total. Muito bom. Só citando um exemplo, o primeiro jogo do Brasileirão desse ano foi Palmeiras e Cuiabá e eu tava no estádio. E o ataque do Palmeiras naquele jogo foi infernal. E até o Rony foi titular no ataque. E o Palmeiras naquele jogo tinha no ataque Dudu. No momento do jogo tinha Dudu, Hendrick, Rony e Flaco Lopes. Hendrick foi titular nesse jogo. 4 jogadores. Cara, ele fez o primeiro gol do campeonato, né? É verdade, é verdade. E, pô, esse ataque é um ataque... E o Arthur jogou também. Então, era Dudu, Arthur, Rony e Hendrick. E aí o Flaco Lopes entra no segundo tempo, alguma coisa assim. E o Flaco fez gol também. O Flaco fez gol. Então, e foi esse jogo foi uma daquelas sequências lá que o Flaco fez 4 gols em 4 jogos, tá ligado? Mas, tipo assim, cara, é um ataque bom, pô. O Rony pode render num ataque assim, o Arthur pode render num ataque assim. Então, a galera tá falando, Dudu, Arthur, Flaco e Hendrick. Porra, você bota um borrezinho aí nesse meio, tira o Flaco, que se foda, ou enfim. Porra, o Arthur pode render, cara. Eu vejo o Hendrick pro Brasileirão já não vai estar. Exato. E o Palmeiras... E tem uma questão também, o Palmeiras ele tá contratando jogadores que eles são meio versáteis, né? Então não é um jogador fixo, assim, não é aquele 9 caneludo. O Borré não é um camisa 9-9. Tipo, ele não é aquele jogador, nossa, goleador e tudo mais. Tipo, ele é muito mais versátil do que isso. O Flaco é assim, a galera chama muito mais o Flaco de um segundo atacante do que aquele centroavantão. O Hendrick a gente não precisa nem falar, é o cara que vai pegar a bola no meio campo e vai sair driblando todo mundo. O Arthur é um cara que pode jogar pelo meio e pode jogar aberto. O Dudu também é um cara que pode jogar pelo meio e pode jogar aberto. Enfim, eu acho isso do caralho. E ainda digo mais, se o Palmeiras trouxer o Claudinho, esse é o melhor ataque da América do Sul. Isso aí eu não vou nem falar nada porque não vai acontecer. Né? Exatamente, não vai trazer o Claudinho. Mas enfim, então acho que o nosso balanço aqui é que a gente manteria o Arthur, né? Ele pode ser útil. Acho que pelo menos isso a gente pode entrar num consenso, não de que a gente manteria, mas é de que ele ainda pode ser um jogador muito útil. Mesmo que ele seja reserva, é melhor ter um Arthur reserva do que, sei lá, um Breno Lopes. Muito melhor, pô. Eu concordo. E eu não entendo o Breno Lopes ser titular. Eu botaria o Arthur no lugar do Breno Lopes. Não, velho, sobre o Rony aqui, minha opinião sincera sobre o jogador Rony. Se o Rony, o que eu quero a saída do Rony é justamente pelo fato de ele ser titular, entendeu? Ou era antes. Mas se o Rony fosse um jogador reserva,
eu não tava nem aí se ele ficasse no elenco, pô, porque para mim o Rony pode ser um bom reserva. A verdade é essa, para mim o Rony pode ser um bom reserva. Cara, Agora, eu acho... Não dá para ele ser titular, de jeito nenhum. Eu discordo dessa sua análise. Eu não acho que o Rony é um bom reserva. Eu não acho porque... Nem pela qualidade do jogador Rony. E eu também acho que ele não tem qualidade para ser reserva. Não, pelo que ele ganha, pelo que o Palmeiras pagou eu nele, acho que ele não pode. Não é nem pelo que ele ganha. Por mim, nem tem problema. O Palmeiras não é pobre. O Palmeiras pode ter jogador caro no banco de reserva. O meu problema é o status do Rony. O Rony é um jogador que ele tem status ali no clube, ele é muito importante, ele é visto como muito... O Rony se acha muito. A maior mentira da história, cara, é que o Rony é um jogador humilde, que é um jogador que joga pelo grupo. Eu concordo. O Rony é um jogador muito egoísta, mano. Ele é um jogador muito egoísta, é um jogador que em campo ele sempre vai privilegiar ele mesmo em detrimento do grupo. O fato dele tentar bicicleta toda hora é a maior prova disso. E tipo assim, cara, ele não é esse jogador que você pode deixar no banco a qualquer custo, assim. Ele não é o cara que vai ficar... Ele não é, por exemplo, o que a gente tá falando do William Bigode, que é um cara que, pô, se tá no banco ou não, pô, o William Bigode sempre vai estar lá útil para você. Ele entra em campo e vai fazer um golzinho, vai ser importante, é uma boa liderança. Não vejo isso no Rony. E até falando em qualidade, o Rony não é o cara que entra e muda. Eu não lembro de um jogo que o Rony entrou e mudou. Não, mas a não questão lembro. é, se eu tô falando, é porque não tem como tirar esse contexto, mas se o Rony não tivesse esse status dentro do Palmeiras, ele fosse só um reserva, para mim não teria problema nenhum. Mas hoje, não tem como, ele tem que sair. Ele é melhor que o Breno Lopes, pô, e o Breno Lopes era bom reserva. Eu não acho que o Rony é melhor que o Breno Lopes, cara. Não, Se o Rony fosse melhor que o Breno Lopes, o Rony seria titular hoje, porque o Breno Lopes é titular hoje. Não, eu acho assim, entre Rony e Breno Lopes, o melhor é sempre o que não tá em campo. Não, cara, o Rony... É que assim, o Rony ele é melhor por não estar em campo. Tipo assim, ele não estando em campo, ele não atrapalha o Palmeiras. Mas quando o Breno Lopes não tá em campo, mas quando o Breno Lopes não tá em campo, aí eu também acho ele melhor do que o Rony, entendeu? Mas se você fala pra mim, você assina quem pra jogar no jogo de amanhã? Não vai ter jogo amanhã, mas se tivesse. Rony ou Breno Lopes? A Breno Lopes pra sempre, independentemente da circunstância. Cara, mas o Breno Lopes tá com diarreia. Vai Breno Lopes, não vai o Rony. Eu não quero ver o Rony. O 2022 do Rony no Palmeiras foi bom. Foi bom. O 2020 do Rony foi bom. Se o jogo fosse amanhã, sim, eu iria de Breno Lopes. Mas se o jogo fosse ano passado, eu iria de Rony. Então, mas o negócio do Rony é outra coisa que eu vou falar. É que o Palmeiras já extraiu tudo que tinha que extrair desse jogador, velho. Já foi. Eu também acho que o seguinte tem que ir embora. Mandar ele pra China. Fazer o gol de não tem como mais o Rony render o que ele rendeu em 22, velho. Não tem. Ele não cara, vai. E pra mim, a questão não é ele render o que ele rendeu. Porque eu não acho que tem vários jogadores que podem render o que já renderam. Eu acho que o Dudu nunca mais vai render o que ele já rendeu. A questão é o que ele ainda pode render. Eu não vejo o Rony podendo render nada, cara. Desculpa, eu sou o cara mais cético e mais pessimista em relação ao Rony no mundo. Eu acho o Rony muito ruim. Horrível, péssimo jogador tenebroso. Não é personagem, não tô exagerando. Eu acho o Rony ruim. Ele é um jogador que atrapalha o Palmeiras. Ele é um jogador que... Qual que é o grande X da questão do Rony? O Rony faz gol. Ele faz gol. Então, tipo assim, vai estourar uma bola no pé do Rony, ele vai fazer o gol. Tem vezes que nem isso. Tem vezes que ele vai perder ali uns gols inexplicáveis. Que é a maioria das vezes. Mas ele faz gol. Só que se você for pegar o Rony fora do momento que ele tá fazendo gol, nos outros 89 minutos da partida, ele é um jogador que atrapalha o Palmeiras em tudo. Ele atrapalha o Palmeiras em absolutamente todos os quesitos. Ele é um jogador ruim, grosso, ele mata todos os contra-ataques, ele é burro, a bola cai no pé dele, ele perde a jogada. Enfim, ele é um jogador ruim, eu não gosto disso, cara. Eu não gosto de jogador que progrida, que não progrida com a jogada. O Dudu, por exemplo, é um jogador que nem tem muito número. O Dudu não é um jogador que, você vai ver, ele tem 800 gols e 200 assistências numa temporada. Mas a bola cai no pé do Dudu, ele sabe o que fazer com ela, cara. Ele dá um prosseguimento ali na jogada. O Rony não, velho. Ele é ruim. Ele mata a jogada. Até o Breno Lopes, nesse sentido, é melhor que o Rony. Eu não vejo o Breno Lopes matando tanta jogada e atrapalhando tanto o Palmeiras quanto o Rony atrapalha. É que o Breno Lopes, ele perde uns gols que ficam muito marcados. Mas, e que são gols que o Rony também acaba perdendo às vezes, mas em alguns casos ele faz mais do que o Breno Lopes, né? Ele é mais matador do que o Breno Lopes. Mas, cara, não acho. Enfim, nem vou ficar falando muito do Rony. Nem tem tanto sentido a gente falar tanto do Rony. Mas acho que o resultado final aqui é... O Arthur é um jogador que eu manteria. Eu deixaria ele no elenco ainda. Estão comentando aqui bastante do Carlos Eduardo, do Rony. Falando que nem o Carlos Eduardo dava tanto ódio igual o Rony. Essa praga desse Rony ainda fica gritando com o jogador da base quando não tocam pra ele, suma. Enfim,
É isso. E agora a gente pode falar sobre seleção brasileira, né? Que a seleção jogou ontem e a mancha na história da carreira do Endrick, que ele estreou com uma derrota na seleção brasileira e a segunda derrota consecutiva da seleção brasileira nas eliminatórias e uma E lá derrota vem mais, hein? E lá vem mais. Pela primeira vez na história, se não me Exatamente. engano, né? Pela primeira vez. Exatamente. E agora vem a Argentina. Enfim, vamos falar sobre então o jogo de ontem. O que vocês acharam da entrada do Endrick ontem? Para, né? Não tem o que fazer. Ele entrou com o jogo acabado, um time que já não estava com o mesmo ímpeto que tinha no começo. E não tinha mais recursos para virar, jogando fora de casa. O time já mudado, já estava sem o Vinícius Júnior, que infelizmente se lesionou. Ele entrou no lugar do Rodrigo, se eu não me engano. Então, assim, não, o Rodrigo saiu bem antes. O Rodrigo saiu bem antes? Beleza, Saiu. perfeito. Mesmo assim, não estava o Rodrigo em campo. Que era o melhor jogador do Brasil em campo. Que era o melhor jogador do Brasil em campo, que já não era grande coisa. Sim. Então, assim, ele entrou no lugar do Martinelli, eu não lembro agora. Mas eu sei que, tipo assim, tava lá jogando ele e o João Pedro, foi o primeiro jogo grande da carreira. O Martinelli acho que não saiu, se eu não me engano. O Martinelli jogou o tempo todo, sim. Eu vou até olhar. Assim, eu acho que não significa nada o jogo de ontem, do quesito Endrick. Assim, não dá para analisar nada, não dá para tirar nada dele, assim como não dá para tirar nada do Douglas Luiz, que também era um jogador que eu queria ver. Gostava dele no Vasco, ele tava lá e não entrou ao mesmo tempo que o Endrick. Então, primeiro jogo do Endrick foi a primeira derrota da seleção brasileira em eliminatórias para a Colômbia, né? Nunca tinha acontecido. E aí, Jorge? Vou ver. Rapaz, para mim, assim, o que falar sobre seleção brasileira, para mim, Paladino sempre certo, né? Naquela fala que ele, naquela muito feliz fala que ele teve aqui. Chegou um momento que começou a entrar uns jogadores bizarros no Brasil, né? João Pedro, sei lá, uns caras que a gente... Emerson assim, Royal. Óbvio, a gente que acompanha futebol com frequência, a gente sabe quem é. Mas, porra, não existe, velho, não existe. Qual é a diferença? Qual vai fazer a diferença na seleção brasileira se você chamar um Tiquinho Soares do que um João Pedro? Não vai fazer nenhuma, velho. E pelo menos o Tiquinho Soares é um jogador que a gente vai gostar aqui, tá ligado? Só antes da gente entrar nesse assunto... O Endrick entrou no lugar do Rafinha, vi aqui agora. E o que é uma bizarrice o Rafinha tá na seleção também, mas enfim. Eu só queria comentar sobre a partida do Endrick. Eu acho que a partida do Endrick ontem é subestimada, tá? Não, eu acho que o Endrick entrou bem. Uma coisa. Nas poucas participações do Endrick... Nas poucas participações do Endrick, cara, o Endrick quase deu um gol pro Brasil. O Martinelli, se não fosse um dos jogadores mais burros do futebol mundial, e eu não tô falando isso pelo jogo de ontem, porque eu tava até comentando com o Zeca e com o Jorge antes da gente entrar ao vivo, que tô assistindo muito jogo do Arsenal nessa temporada. E, pô, o Martinelli é um bom jogador, tá? Isso aqui não tá em discussão. Um jogador muito letal, inclusive. Faz gol pra caralho e tudo mais. Mas é muito burro. É um jogador burro pra caralho. Um jogador, enfim, tem 2 de QI, assim. Um cara muito burro. E, porra, tem uma jogada que cai no pé do Endrick, ele dá um passe de primeira espetacular e cai no pé do Martinelli. Não tinha um zagueiro na frente do Martinelli. Se o Martinelli domina aquela bola, ele cai na cara do gol. E o imbecil do Martinelli errou a passada, mano. Ele errou, a bola veio, ele correu mais do que a bola ficou para trás dele. Esse é o nível de QI do jogador Gabriel Martinelli. Mas, enfim, o Endrick entrou bem, ele tentou dar uma invertida de jogo lá, uma inversão foda pra caralho, que acabou batendo na cabeça do jogador da Colômbia. Mas eu acho que ele entrou bem, cara. Ele não pegou muito na bola, mas, assim, do momento em que o Endrick entrou em campo, ele foi o melhor jogador da seleção brasileira. Eu não tô nem exagerando. Tipo assim, até porque a seleção jogou mal pra caralho, não teve um jogador que se salvou. Todos os jogadores foram muito mal. Desde que o Endrick entrou, tipo assim, todo mundo só fez bosta, tá ligado? Era só passe errado, era só... Mas ele entrou com vontade, cara. Ele entrou tocando, fazendo uma jogada com muita vontade, velho. Até no final do jogo ali, ele fica pedindo a bola desesperadamente ali. Tipo, mostra que ele é um jogador que tem muita vontade. Eu acho muito foda isso. Ele é um cara que ele não vai desistir enquanto ele estiver em campo ali. Ele vai pedir a bola. Mas sabe o que tem de diferente nele? Sabe o que tem de diferente nele? Aquilo já não era um jogo grande para ele. Entendeu? Sim. Já não era um jogo grande para ele. Porque era exatamente o meu ponto que eu queria, acho que era legal falar hoje. A gente fala muito de por que os moleques do Palmeiras sobem já prontos, né? Porque eles passam a adolescência inteira decidindo Palmeiras e Corinthians, jogo que passa, sei lá, o Sport TV passa na TV, jogam copinha,
jogam final o tempo inteiro de Libertadores, de Copa do Brasil, de Paulista, de Brasileirão. Então, assim, são jogadores que já são acostumados desde cedo, quando estão na base, a jogar jogos grandes, e quando sobem também estão acostumados a jogar jogos grandes. Então, é o que a gente vê, inclusive, em outros jogadores, como, por exemplo, o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um jogador que já é acostumado a jogar jogos grandes. Esse elenco da seleção brasileira, ele tem muito essa questão de jogadores que, tipo assim, são muito bons, eles têm bastante potencial, mas não tem aquela vivência, aquela malandragem de jogar jogo grande. É o caso do João Pedro, cara. O João Pedro, os maiores jogos dele, na vida dele, foram no Fluminense. Isso era um jogo grande. Que deve ter sido carioca, assim, essas coisas. Não, ele jogou Copa do Brasil, ele fez gol de bicicleta em Copa do Brasil. Contra o Cruzeiro, né? Decisão de Copa do Brasil. Então, assim, aqueles eram os jogos grandes dele. Depois daquilo, ele entrou num ostracismo inegável. Foda-se se ele é um bom reserva do Brighton, gente. Pelo amor de Deus. E peraí. Ele tinha potencial para ser titular da seleção brasileira e ele é um bom reserva no Brighton. Mano. Entendeu? Calma, então, assim, peraí. O João Pedro veio voltar a jogar Premier League esse ano, porque o Watford ficou uns 2-3 anos. Né, e ficou uns 2-3 anos na Championship. E, gente, calma aí. Ele tava lá. O João Pedro, velho. Pô, a gente tá falando da seleção eu brasileira. acho ele muito bom, mano, mas eu não sei. Beleza, tudo bem, ele é um bom, mas, pô, quantos jogadores muito bons o Brasil tem no mundo? Pô, a gente tá falando da seleção brasileira, que é a seleção que, tipo assim, cara, tem os melhores centroavantes da história do futebol mundial. Aí, mas do o meu nada... ponto é justamente esse, inclusive, cara. Tipo assim, tem opção e eu acho que parece de vez em quando que fazem questão de escolher aquilo que eu falei, que eu até discordei de você na fala, mas que eu falei semana passada, que é tipo assim, o critério de desempate ser jogar na Europa e não ser a qualidade, entendeu? É bizarro, velho. Não tem motivo para quando o Danilo não jogar, o Mike não ser titular da seleção brasileira, cara. E digo mais, se ele jogasse no Flamengo ou no Corinthians, ele era chamado, mas como ele joga no Palmeiras, ele não é. Mas assim, não tem motivo. O Mike é claramente o melhor lateral direito que joga no Brasileirão. Aí vai lá, não, Emerson Royal jogou bem no... Cara, o que isso significa? Cara, o Emerson Royal é piada no Tottenham. É piada no... O cara é odiado. Eles têm talento para chegar lá, mas... Eles têm talento para chegar lá, o Emerson Royal. Pois, por exemplo, se o Emerson Royal viesse para o Brasil, eu acho que ele jogaria bem? Acho que ele jogaria bem. Mas assim, se ele viesse para o Brasil e jogasse bem, ele seria convocado. Mas como ele está no Tottenham jogando mal, eu quero que ele se exploda, pô. Então é muito... assim, futebol, tá ligado? Futebol é momento, mano. Principalmente jogo de seleção, cara. Jogo de seleção é muito difícil, que tem um cara que é muito ruim em clubes e vai muito bem na seleção. A gente tem dois, assim, por exemplo, que era o caso do falecido lá do Robinho e do Vargas, né? Que era o cara do Chile, que tipo, jogava muito bem nas seleções. Sim. E, cara, primeiro ponto, é um futebol diferente. Então você pode chamar caras que não estão em super destaque, eles vão jogar bem. Porque é um outro modo, é um outro time, um jogo mais rápido, no sentido de adaptação, você não tem tempo para construir um trabalho a grande prazo. Mas, e assim, para que você vai querer esses jogadores meia boca, cara? Eu acho muito bizarro. E o treinador é muito ruim também, cara. Precisa ser falado isso. O time joga muito mal, o time é perdido. A gente começou assim, bem. A gente começou bem uns 5, 10 minutos ali, cara, uns 5, 10 minutos, e você via claramente que era porque os jogadores eram bons. Vinícius Júnior é bom, Rodrigo é bom, Gabriel Martinelli é bom. Esses três eram bons, na verdade. Você via que tipo, tudo acontecia entre eles três, né? Tudo acontecia entre eles três. Aí o Vinícius Júnior saiu, e aí também não tem que sustente você jogar só nesse modo aleatório. Né? O Tite então, jogava assim, com esses mesmos, basicamente com esses mesmos jogadores, velho. E outra, posso te falar, o Brasil podia ter tomado uma goleada se o Luiz Dias estivesse ainda mais inspirado, porque no primeiro tempo ter virado 1-0 já foi muito surpreendente. O André fez uma boa interceptação. E o Luiz Dias, ele não jogou bem. Não, ele perdeu muitas chances. Se ele tivesse invocado no dia, velho, ele podia ter feito uns 3, 4 gols só ele, cara. Foi bizarro. E assim, aquela linha de zaga do Brasil, pelo amor de Deus, todos os jogadores da linha de zaga do Brasil, assim, tirando o Alisson, que é um bom goleiro, mas nunca fez nada pela seleção, mas é um bom goleiro. Ele pegou muito bem no primeiro tempo. Ele pegou bem, até no segundo também fez algumas defesas. Então, acho que ele, inclusive, foi o melhor jogador do Brasil, se brincasse. Não,
Não, ele é um bom goleiro, mas Marquinhos, Gabriel Magalhães... Não, essa zaga aí, pra mim, já é terrível. Marquinhos é um jogador horrível, Não acho que seja horrível. problema de Ele é jogador. ruim. Ele é ruim. O Gabriel Magalhães é péssimo. O Emerson Royal, não precisa nem falar. E Renan Lodge, meu Deus. Eu acho que o problema do Brasil é o seguinte, acho que são dois problemas diferentes que às vezes as pessoas acabam confundindo. Não, e rapidinho aqui. Richard Rios. Que partida. Pô, isso que eu ia falar, hein? A Colômbia só virou depois que o nosso príncipe do TikTok entrou em campo. O nosso eu acho, só para pontuar, acho que são duas questões diferentes. Subiu no mercado, subiu. Subiu, hein? Tem que valorizar o Richard Rios. Eu acho que são duas questões diferentes que se misturam demais. Eu não acho que o Brasil perdeu para a Colômbia porque jogaram Magalhães e Marquinhos. Eu acho que eles são zagueiros até bons para o Mundial. Assim, não tem muitos times que têm zagueiros melhores que Magalhães e Marquinhos. Não sei se tem uma dupla muito melhor que essa ou até melhor. O meu ponto é, talvez a França. Acho que a França tem o melhor zagueiro do mundo, na minha visão, hoje. Mas, assim, existe a questão da identificação, mas, por exemplo, isso rolava no time do Tite. O time do Tite era muito bom, de modo geral, perdeu o Copa, mas era um time muito bom, era um time que solava todo mundo nas eliminatórias. Era um time que jogava bem. Até nos jogos que perdeu, o Brasil perdeu para a Croácia num deslize, cara. E perdeu para a Bélgica jogando bem. Podia até passado pela Bélgica. Perdeu para a Argentina na Copa América. Perdeu para a Argentina na Copa América, mas ali já era um contexto mais complexo também. Já era uma fase mais esquisita do trabalho do Tite. Tinha muito um fato novo da Argentina e os caras tinham o Messi. E foi 1-0, certo? Foi 1-0. E de magia. 1-0 num lance difícil, inclusive. Um belo gol do Di Maria. Um cruzamentaço do De Paulo. Então, assim, os jogos que o Brasil perdia eram jogos comuns e que todas as seleções perdem. A França, que é uma super seleção, perdeu para a Argentina no final da Copa. Então, assim, eu acho que o Brasil tem talento, mas o que pega agora é que, assim, além de ter a falta da identificação, que é um problema, então, assim, tá jogando lá o Magalhães, que não é um cara famoso no Brasil, não é um cara querido, mas esse cara tá jogando e o time tá perdendo, tá jogando muito mal. E aí que não vale de nada mesmo, entendeu? Então, acho que, assim, por exemplo, não acho que se o Mike estivesse no lugar do Royal, o Brasil teria ganhado, porque o time era muito ruim. Assim, a defesa faz muito tempo que, tipo, todos os jogos a gente toma vários chutes, toma gol, a gente como seleção, porque a defesa é muito ruim, a gente não sabe montar a seleção, não sabe montar a defesa. E se você olhar o próprio Fluminense, que é o melhor trabalho da vida dele, ele ganhou do Olímpia porque tinha que ganhar, ele ganhou do Inter, ninguém sabe explicar como, porque sim, o ataque foi muito bem, e tinha jogadores ali que eram muito bons, o João Kennedy eu acho que vai ser um cara que vai se provar muito bom. E do Boca Juniors, ele tomou gol do Boca Juniors também. O jogo podia ter ido por outro caminho, mas assim, o Boca Juniors é um time horrível, cara. Era jogo pro Fluminense fazer 2-0, tranquilo. E foi 1-1, sofrido, e depois virou o jogo. Cara, mas eu não contesto isso, não. Mas assim, o meu ponto eu acho que a defesa era muito ruim. O Palmeiras não ter passado também, mas o Boca é um time que ele tá brigando para ir para Libertadores. Ele não vai conseguir ir para Libertadores do ano que vem, por exemplo. Não, mas eu não acho, eu não concordo com esse ponto de tipo assim. Mas é final. Não é nem isso, é contestar a campanha, porque, tipo assim, beleza, ele teve seus percalços. Não é contestar a campanha, é fato de que a defesa não era boa, pô. Não, sim, mas a questão o cara foi lá e foi campeão, tá ligado? Tipo assim, eles deram uma missão pra ele, olha, Fernando Diniz. Mas a realidade bate na porta e é uma coisa que aí vocês vão ficar porque o nível de futebol é diferente, gente. Não, mas aí que tá, eu entendo. Toda vez que a gente pega e leva esse cara que é muito foda no Brasil, não sei o quê, ele vai chegar no nível continental e ele é meia boca. Isso aconteceu com o Pedro, isso aconteceu com o Gabigol, isso está acontecendo com o Fernando Diniz. Então não adianta a gente tentar tirar como base que os nossos protagonistas daqui vão ser protagonistas da seleção. Eu sou a favor de chamar o Mike no lugar do Emerson Royal, top. Agora, achar que o Tiquinho Soares vai jogar mais bola do que que não sei, centroavante da seleção é um problema sério, né? Mas achar que o Everton Cebolinha vai jogar mais bola que o Rafinha, não vai jogar mais bola que o Rafinha, mesmo o Rafinha sendo ruim. Porque o Cebolinha é pior do que o Rafinha. O Arthur é pior do que o Rafinha. O Ferreirinha é pior do que o Rafinha. Os pontas brasileiros são piores que o Rafinha.
Para mim, porque a realidade pode estar fora. Seria mais legal perder com eles que perder sem eles. Mas se o Brasil quiser ganhar, esquece essa parada, velho. Não adianta, já foi. Cara, eu discordo muito de você. O Gabigol era craque na América do Sul, e toda vez que ele entrava na seleção brasileira era constrangedor, cara. E era na seleção brasileira que jogava bem. Mas peraí, depende muito de quando, depende muito do como. Tem jogadores que têm bases, tem jogadores que tem, pô, você pega o Richarlison, ele é um jogador que fez uma Copa do Mundo extraordinária, ele é um bosta de um jogador, não fez um gol na temporada do Tottenham, também é constrangedor. A campanha, se você for pegar o ano do Richarlison na Inglaterra e o ano que o Gabigol teve na Europa, são anos comparáveis. Tipo assim, são anos em que os dois passaram vergonha igual. O Gabigol teve uma amostragem muito pequena e é contexto. O Edmundo, que é um jogador extraordinário... Peraí, 97 você tá voltando. Não, mas o que eu tô falando calma aí, o que eu tô dizendo é o seguinte, existem jogadores que... O Edmundo era um negócio, mas para jogar o Gabigol, para jogar o Everton Ribeiro, eu não quero, mano. Pra mim... Não, mas peraí, ó, é uma boa comparação, eu não vejo como invalidar essa comparação, porque o Edmundo é um jogador que não teve uma carreira boa na Europa. E se você for pegar craque no Brasil. Mas peraí, o Gabigol não é craque no Brasil? O Gabigol o Edmundo era craque no Brasil na época que os jogadores jogavam no Brasil, não numa época que os jogadores jogavam na Europa. Mas o Gabigol, ele é o segundo maior ídolo do Flamengo, atrás do Zico. Só isso. E é xingado, porque sabe que não é a mesma coisa. Mas xingado todo jogador cara. Não, todo é a mesma coisa, cara. O Gabigol, cara, é muito simples. O Gabigol foi pra seleção e passou vergonha, velho. Não tem segredo. Jogava mal. O Gabigol não existe querer comparar, velho. É muito devaneio, porque tem que tomar muito cuidado. Você não pode ser o cara que é o vira-lata, que acha, não, esse jogador aqui que joga na Letônia, claro que ele é melhor do que o Gabigol, porque ele joga na Europa. Isso aí é até racismo. Achar que tudo que acontece lá é melhor. Tudo que acontece lá é melhor. Mas não dá pra negar que o nosso futebol, cara, mas, cara, abaixo, mano. Qual que é o meu ponto? Tá brigando pelo Campeonato Brasileiro com jogadores que não eram nem refugos da Europa, eram refugos da Arábia. Mas aí que tá, isso que você tá me falando prova o meu ponto. Prova que se você tiver um contexto bom, o negócio vai funcionar. Cara, a gente perdeu ontem com o Richard Rios. Que seleções são boas? Que seleções são boas que não tem jogadores que jogam na Europa? Qual seleção é boa? Que não tem jogadores que jogam na Europa? Me fala. Por exemplo, tem seleções que conseguem fazer boas campanhas com jogadores em mercados alternativos. A Costa Rica em 2014 fez isso. A Costa Rica passou num grupo da morte e tinha jogadores em mercados alternativos. O Japão é um jogador que tem jogadores aí na Alemanha e tudo mais. O Brasil é ser a Costa Rica, mano. Porra, mas peraí. A Costa Rica fez um feito que o Brasil não fez nos últimos anos, que é conseguir superar adversários europeus. Então, 7-1, a Costa Rica não. Parabéns, o Brasil é melhor do que a Costa Rica. Não, mas a Costa Rica ultrapassou adversários europeus. O Brasil, na Copa que a Costa Rica foi bem, o Brasil foi mais à frente do que a Costa Rica, não foi? Foi, mas isso é o mínimo para o Brasil em relação à Costa Rica. Então, pelo amor de Deus, então você fala de uma seleção boa, não de uma seleção... Não, mas eu tô falando... O meu ponto é o seguinte, o que eu tô querendo dizer nisso tudo é que, assim, a gente está falando do mesmo esporte, é futebol. Você, por exemplo, a bola é em qualquer lugar. A bola é igual. Cara, o Japão tá destruindo a Alemanha agora. Tipo assim, eu não tô falando um devaneio. O Japão tá destruindo a Alemanha em amistoso agora e o Japão eliminou a Alemanha na Copa do Mundo. A Coreia eliminou a Alemanha em Copa do Mundo. Senegal chegou numa semifinal de Copa do Mundo. A Croácia eliminou o Brasil em Copa do Mundo. A Bélgica. Você tá dando exemplo de seleções. O time inteiro da Croácia joga na Europa. O time inteiro da Coreia do Sul joga na Europa. O time inteiro do Senegal joga na Europa. Não, mas são países alternativos. Mas a questão foi o Marrocos. Mas eles não jogam em ligas alternativas. E o exemplo que você está dando é o pior de todos, porque o time da Croácia e do Senegal, por exemplo, o Senegal só tem coadjuvante. O Senegal é o cara que joga no Levante e vai para a seleção e joga bem. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Aí a gente dá um ponto. Jogar numa liga grande não garante que você vai jogar bem na seleção, certo? Sim. Concordo com você. Mas assim... Mas dá o ponto de que, por exemplo, você pode convocar o Douglas Luiz e ele joga bem também, do mesmo jeito que você pode convocar o André e ele joga bem. Não, mas calma aí. Qual que é o meu grande ponto com tudo isso? Com toda essa discussão, inclusive o ponto da outra live que eu tava falando. Eu não sou maluco de achar que os jogadores daqui são melhores. O meu ponto não é qualidade. O meu ponto é, você tem opções. E aí existem pesos para você fazer essas opções. Qual que é o meu grande ponto?
a gente não tem identificação com a seleção brasileira. Não existe, por exemplo, comparar a seleção brasileira com a Argentina. Porque a seleção da Argentina, eles são mega identificados. Eles têm ali uma paixão muito maior pela seleção do que o Brasil tem. O próprio Marcola estava falando hoje de que ele estava conversando com uma senhora no metrô e o único jogador que ela conhecia era o André, porque era o cara do Fluminense. Então, assim, o meu ponto é, jogadores que estão no Brasil, não é que eles sejam melhores do que os jogadores que estão na Europa. Isso não são. Isso é provado por A mais B, pô. A lógica do mundo e do mercado funciona assim. O meu ponto é, esses jogadores que estão no Brasil não passariam vergonha mais do que esses caras que estão aí passam. E a questão não é nem essa de, tipo assim, a gente não precisa se contentar com, não, isso é para ser eliminado, então eu prefiro ser eliminado que o cara que tá aqui. A minha questão é, eu prefiro ver o cara que tá aqui jogando. Eu prefiro ver o cara que tá aqui desafiando. Até porque é o que você falou. O Botafogo com um time de coadjuvantes tá para ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode não ganhar, mas tá para ganhar. A Croácia, com um time de coadjuvantes, elimina o Brasil numa Copa do Mundo. O Japão, com um time de coadjuvantes, elimina a Alemanha numa Copa do Mundo. Senegal, com um time de coadjuvantes, elimina as seleções top numa Copa do Mundo. Então, o que eu tô dizendo é, porque a gente, com coadjuvantes que jogam no Brasil, o esporte é o mesmo. E esses jogadores que estão no Brasil, cara, eu duvido que um Tiquinho... Até porque isso acontece. Esses caras estavam em mercados alternativos. Eu duvido que um Tiquinho Soares não vai pegar uma bola numa Copa do Mundo. A bola na Copa do Mundo é diferente. O cara que tem aí 20 gols do Campeonato Brasileiro, ele não vai marcar gols na Copa do Mundo? A bola vai cair no pé dele e ele vai tropeçar porque é diferente? Eu não acho. Não acho que isso vai acontecer. O Everton Cebolinha é o cara que... Não, mas peraí. Pode terminar. O Everton Cebolinha é o cara que era o cara do Grêmio. Ele foi o melhor jogador de uma Copa América e foi campeão da Copa América. Não, beleza. Não, mas peraí, o Everton Cebolinha era o grande destaque dessa. Ele foi bem nacional, ele foi bem, mas eu concordo, só que o meu ponto é, mas o Everton Cebolinha no caso diferente, era o cara que jogava no Grêmio, jogava em grandes times. Mas peraí, por que a gente tem que convocar o cara que joga no Joinville? A gente pode convocar só caras que joguem no Flamengo, no Grêmio, no Palmeiras, no Botafogo. Esses caras, velho. Mas o que eu tô falando é o seguinte, não importa tanto assim se o jogador perde, foda-se onde ele joga, pra começar, ninguém vai ligar. Eu ligo, mano. Experimenta chamar uma seleção do Campeonato Brasileiro e jogar contra a Argentina, tomar um cacete, todo mundo fala, não, mas a gente perdeu. Cara, mas acho que a análise tá partindo do ponto errado de tipo assim... em depressão. Não, mas só deixa eu colocar um outro ponto. Não é só isso. O único pontinho que a questão é, a gente tá analisando a partir do momento que já perdeu. Mas analise antes. Torcer vai ser uma experiência muito mais divertida. Pode perder. E perder é ruim. Mas a questão é... Cara, não é. Porque a gente... Cara, você tá levando em conta que é só cracudo do futebol que vai assistir Copa. Cara, pra quem é um torcedor mais mediano que só assiste o Campeonato Brasileiro, porque não é todo mundo que vai parar pra ver o Clássico, que vai parar pra ver a Premier League. É muito mais legal como um país, você vê a Copa do Mundo, torcer pelo jogador que tá em campo, e beleza, pode não ganhar, mas, cara, o Brasil não ganha uma Copa faz mais de 20 anos. Então, se é pra ficar 20 anos sem ganhar, eu quero olhar aquele time e eu vou me animar muito mais, tipo assim, caralho, amanhã joga o Brasil, amanhã eu vou ver o Endrick em campo, amanhã eu vou ver o Gabigol em campo. Eu acho que é uma experiência muito mais legal. Mas a gente tá vendo... Até aí a gente tá vendo o Gabriel Magalhães tomar um cacete. A gente tá vendo o Martinelli tomar um cacete. Todos os caras estão tomando um cacete com o Martinelli. Mas o Brasil com esses jogadores que estão na Europa aí, perdeu ontem para uma Colômbia que tinha o Carrascal, que joga na Rússia, tá ligado? O Rames Rodrigues, que joga no Brasil. O Rames Rodrigues, que joga no Brasil. O Richard Rios. O Richard Rios, que joga no Brasil. Assim, não, tudo bem, velho, eu concordo. Então, óbvio, faz tanta diferença assim o lugar que os jogadores jogam? Ou é só a emoção? Porque na prática não faz. Porque tem seleção boa e ruim. A Alemanha é ruim e todos os jogadores jogam na Europa. A Croácia é boa e todos os jogadores jogam na Europa. A Venezuela é ruim e todos os jogadores jogam na América do Sul. A Argentina é boa e todos os jogadores jogam na Europa. Então, mas para torcer tem diferença. Mas aí que tá, cara. Não resultado, para torcer. Deixa eu concluir meu ponto uma vez. Fala. Esse é como eu tô falando. A gente questiona essa questão. O jogador joga... Se o Tite chamasse o Tiquinho Soares quando ele jogava na porra do Olympiacos, ele ia ser degolado, mano. Sim, porque tanto faz. Então, assim, eu entendo a questão da representatividade, de que é frustrante os jogadores
jogar em outros mercados. Só que, assim, o treinador da seleção brasileira tem que convocar quem ele julga melhor. A gente pode olhar isso. Ah, ele acha que esse jogador é melhor. Ele acha que o Emerson Royal é melhor que o Mike. Eu acho que ele acha isso só porque o Royal joga na Europa. E eu acho isso escroto. Acho que tem nada a ver. Acho que a gente tem que olhar também, falar, pô, esse jogador não é destaque no time dele, esse jogador fica jogando jogos que não valem nada. O que a gente acha que esse cara vai jogar bem numa seleção? Acho que a gente pode questionar. Mas o ponto é, se você perde, não faltam times, não falta jogador para a seleção brasileira. O Brasil não perde porque tem jogadores ruins ou porque não está convocando jogadores brasileiros. Perde de qualquer jeito. Só que, assim, achar de que um treinador vai entrar na seleção brasileira e vai falar assim, não, eu não vou convocar o Vinícius Júnior, eu vou convocar o Everton Cebolinha, que está aqui no Flamengo, porque a tiazinha lá da padaria vai ficar muito feliz de ver o Cebolinha jogando no Flamengo, porque ela é flamenguista. Meu amigo, o futebol é trabalho, o futebol é um negócio sério. É a mesma coisa que a gente falar assim, cara, o Abel, ele ganha jogando tão mal, eu prefiro muito mais que chamasse o Fernando Diniz, que joga tão bonito, e pelo menos eu ia me divertir vendo os jogos. Porque, assim, perdeu a Libertadores de qualquer jeito, então era melhor perder jogando bem. É a mesma coisa. É porque você vê a seleção brasileira como um entretenimento. Mas para os jogadores, para o time, para a CBF, para os treinadores, é um esporte que eles precisam ganhar. E para ganhar, você vai tentar selecionar os melhores. Se o Brasil não é mais o país do futebol há 20 anos, se os jogadores do Brasil, que têm 17 anos, já estão indo para o Real Madrid, e a gente tem que ficar aqui implorando, torcendo para o Endrick ganhar um campeonato no milagre, porque a gente sabe que a gente não vai ver ele no Brasil pelos próximos 20 anos. Se a porra do Emerson Royal, se os jogadores brasileiros estão tendo espaço lá e não estão tendo espaço aqui, se a gente tem que torcer para um cara fracassar na Europa para ele voltar, que é o caso do Gabigol, chora na cama que é lugar quente. Já era. Esse trem já zarpou. Isso que eu tô falando. Não adianta achar, eu queria que fosse diferente, eu queria que a seleção brasileira fosse legal de torcer. Eu queria que o Brasil fosse um país bom, que segurasse os jogadores aqui, e aí esses jogadores que a gente fica falando, que porra é um João Pedro, para que serve um Rafinha, eles estivessem jogando aqui, no Grêmio, no Inter, no Náutico, no Coritiba, tanto faz. Mas assim, eu entendo o ponto, eu queria que fosse diferente, mas é você basear o futebol no eu queria me divertir mais. E futebol não é diversão, mano. É trabalho de muita gente. O preparador físico tá lá para ganhar. Se ele acha que ele vai ganhar mais jogando o jogador A do que o jogador B, é a mesma coisa no Palmeiras, cara. O Abel achava, não, eu quero ganhar e eu acho que eu vou ganhar com o Rony. Se é mais divertido eu colocar o Flaco Lopes, se seria uma experiência nova, eu quero que se exploda. Eu acho que o Rony vai ser o jogador que vai me trazer sucesso. Eu acho que o Marcos Rocha é o jogador que vai me trazer sucesso. Eu acho que o Zé Rafael é o cara que vai me trazer esse sucesso. Eu não quero saber se seria mais divertido jogar com Naves, Luiz Guilherme e outra criança da base. Não importa, porque o que importa no final é o resultado, mano. A gente fica nessa, porque é exatamente o que você tá falando. Quando perdeu, a gente fala, podia ter perdido jogando bem, mas você não se planeja para perder. É triste o estado do futebol brasileiro, eu não nego isso. É muito triste a gente ter que ficar falando, caraca, velho, vai jogar o Ian Couto do Girona em vez do Mike? É lógico que é triste, porque o Mike você vê, você sabe, é um jogador que é provado, joga jogos grandes. Concordo que é triste. Mas sabe o que é triste? O Ian Couto precisar jogar no Girona também. Não é só ele estar na seleção. Eu não queria que o João Pedro, que surgiu na seleção no Fluminense como uma super promessa. Cara, a parada do João Pedro no Fluminense foi um negócio tipo nível Verón, foi uma coisa nível Marcos Leonardo. Aquele tempo que ele jogou no Fluminense, cara, ele era famoso no Brasil, ele era um grande jogador, foi um curto período. Mas assim, caralho, que promessa, que jogador a gente tem nas mãos. E aí a gente perde esse cara, o Fluminense, que é um time gigante, de massa, de milhões, histórico, tem que vender sua maior promessa pro Brighton. Pro Brighton não, vendeu pro Watford na época. Isso é triste. O triste não é o João Pedro estar na seleção brasileira. É ele não poder jogar no Fluminense porque o dinheiro não deixa. É triste o Danilo estar esquecido no mundo depois de ganhar 2 Libertadores. Eu quero ganhar 2 Libertadores pelo Palmeiras. E o peso disso é uma coisa estratosférica. Isso não é um problema só do Brasil. Mas, assim, é uma coisa estratosférica o cara ter ganhado 2 Libertadores no Palmeiras. E o cara joga no Nottingham Forest por causa do dinheiro. E isso acontece com outras seleções também. Mas aí o que a gente fala, a gente não discute porque a relação é outra e porque ganha. Mas a Argentina, que merda que, sei lá, o Otamendi, que é um zagueiro, tá lá, joga mais ou menos do Benfica, às vezes joga na Rússia,
tá jogando lá e não tá jogando no Boca Juniors. E outra, a gente faz isso com eles também, né? Isso é um ponto importante também. Que pena que o Flaco Lopes, em vez de estar lá metendo gol todo jogo no Lanús, tá aqui na reserva do Palmeiras. Que pena que o Verratti, que era artilheiro do Campeonato Argentino, tá aqui no Palmeiras. A gente faz isso aqui na América do Sul. A gente faz isso na América do Sul. Assim, Infelizmente, o Verratti eu entendo você falar, eu queria que a seleção brasileira fosse assim. Eu concordo. Não é que eu penso diferente. É que eu acho que a realidade é dura demais. E aí a gente toma tapa na cara muito forte quando a gente vai nessa ideia. Mas desculpa se eu fui... Não, cara, mas violento contra eu você. Entendo, eu entendo o seu pensamento, mano. Eu concordo também, mas eu acho que eu acho que essa linha de pensamento, ela leva a sério demais uma coisa que não necessariamente é assim, cara. Eu acho que, por exemplo, você dizer que, porra, não, o Ian Couto que tá no Girona é o cara que precisa estar na seleção. Não é. Eu não falei isso. Eu achei triste ele precisar estar no Girona. E não sim, ele precisar estar no Girona. Acho assim, pô, você encarar como se o cara que está no Girona tem que estar na seleção. Não tô falando você, mas tô falando assim, tipo, pô, o técnico encarar. Essa é a realidade. Ele tá lá, tipo assim, o Ian Couto, se ele jogasse no Brasil, ele poderia ser convocado porque ele é melhor do que os outros jogadores. Cara, beleza, mas aí que tá. Ele tá no Brasil. Tipo assim, eu acho que os jogadores que estão na seleção, eles não são tão melhores assim, a ponto de fazerem uma diferença tão clara. Eu não vejo o Rafinha ser tão melhor do que os caras que estão no Brasil. Não vejo. Eu não acho que ele é um cara que... Não é que ele não seja tão melhor, mas eu não acho que ele é melhor a ponto de fazer uma diferença. E aí que tá. Cara, eu acho que as coisas, elas são muito mais arbitrárias, elas são muito mais... muito mais passíveis de serem mudadas do que a gente pensa que é. Eu não acho que essa lógica ela se imponha de uma forma tão dura e tão objetiva como você põe. De tipo assim, não, tem que ser assim, pô. Os caras que estão lá tem que estar lá porque eles são os melhores, são mais competitivos. Não acho. Eu realmente não acho isso. Eu não acho que o futebol seja um esporte tão distoante. A prova disso é que o Palmeiras foi jogar um Mundial de Clubes contra o Chelsea e o Palmeiras jogou de igual para igual com os caras. O Flamengo foi jogar um Mundial de Clubes contra o Liverpool e sustentou contra os caras. E a gente tá falando do campeão europeu. Não, mas o que eu tô dizendo, eu não tô dizendo aqui que o Palmeiras é um time do nível do Chelsea. Não é, longe disso. O Neymar tomou 4-0 do Barcelona. Não, tudo bem, mas a gente tá falando de um dos melhores times da história. O Palmeiras foi eliminado pro Tigres do México. Mas o Palmeiras levou a prorrogação contra o Chelsea. O Manchester City foi eliminado pro Wigan. Até aí, e é isso que eu tô dizendo. Chega no jogo de futebol... Ou seja, quantos times sul-americanos eliminaram o Manchester City? Vamos ver agora. Mas ninguém conseguiu. Mas chega no... Mas assim... O que eu tô dizendo é que chega no jogo de futebol, essas coisas, elas tendem a se dissipar, cara. As diferenças teóricas, elas tendem a se dissipar. Eu não acho que tem uma diferença tão brutal, até porque tem muitos jogadores que estão no Brasil que poderiam estar em mercados periféricos da Europa e não estão. E tem jogadores que voltaram da Europa e estão no Brasil. Jogadores que já foram para lá e estão jogando aqui. Do mesmo jeito que o Rames Rodrigues ontem acabou com a seleção brasileira, era um cara que já esteve no Real Madrid, hoje ele está jogando no Campeonato Brasileiro. O Richard Rios é um cara que está jogando no Campeonato Brasileiro e provou ontem que joga um jogo de seleção, consegue ganhar do Brasil. Então, assim, eu acho que é muito mais subjetivo. Qualquer time conseguiria ganhar do Brasil. Então, mas aí que tá, cara. Chega num jogo de Copa do Mundo, os caras lá inspirados, motivados e tudo mais. E eu acho que, pô, tudo bem, a gente já deu 20 anos. Eu concordo que não há um salto tão grande. Não há um salto tão grande. Mas eu não consigo achar que não há um salto. Não, há um salto, mas aí que tá. Eu acho que esse salto, ele pode ser encurtado, dependendo da forma como a seleção é trabalhada. Eu acho que um paladino desse, porque assim, o salto é grande, só que não é o salto para... você vai pegar um Vinícius Júnior que joga no Real Madrid, aí realmente é um salto muito grande. Sim. Mas do jogador do Brasil para um cara que está no Almeria, assim... A primeira coisa que eu falei foi o Mike. Porque o futebol também não é só técnica, não só esse talento abstrato, isso eu concordo. Aí que tá. Uma coisa é você achar que... Assim, o meu ponto era, os protagonistas daqui no Brasil não vão ser protagonistas, provavelmente, na seleção, de forma tão clara. Não é querendo fazer futurologia, mas a história recente mostrou isso. Mas, assim... A primeira coisa que eu falei, traz o Mike, leva o Mike, não esses laterais que a gente está usando. Porque eu acho que também... Aí que tá. Vamos dar o exemplo do Ian Couto. O Ian Couto foi um cara que surgiu no Curitiba, super bem,
Ninguém conhece o Ian Couto no Brasil, não é normal isso, beleza. O Ian Couto surgiu no Curitiba muito bem, foi vendido para o Grupo City, super moleque. E aí agora tá, o que virou a carreira do Ian Couto? O cara que tinha potencial, tem talento, e tá se jogando no Girona, porque, cara, jogar na Europa é muito mais difícil do que jogar no seu país natal. Para o inglês é muito mais difícil jogar na Espanha do que jogar na Inglaterra. É natural, existe uma adaptação. Assim, o cara tá jogando no Girona, ainda tá se adaptando, super jovem, vai começar talvez a jogar grandes jogos com 24, 25 anos, sendo que aqui no Brasil ele jogaria com 18, 19. Então, assim, é isso também. Já foi, mano, já era. A gente perdeu o Ian Couto. Não adianta a seleção brasileira também ficar querendo recuperar jogador pelo potencial que ele tinha, pelo talento bruto. Acho que o jogador tem que estar preparado. Futebol é físico, futebol é mental. Então, é isso que eu falei. O Ian Couto talvez possa ser melhor que o Mike, mas eu quero que o Mike jogue porque o Mike estava aqui jogando Libertadores, tá jogando final, tá jogando jogo grande. Isso eu concordo com você. Não acho que, tipo assim, eu tô falando, a seleção brasileira tinha que ser 100% de jogadores da Europa, porque aqui é uma roça. Não é isso. Mas eu entendo seu ponto. Eu E aí concordo com você. Principalmente nesse ponto de que esse salto de qualidade técnica subjetiva pode ser diminuído com vontade, com organização tática. Organização tática é o mais importante disso tudo, inclusive. Total. Então, a gente meio que concorda de modos diferentes, eu acho. Sim, e eu realmente acho. E tem só uma coisa que eu queria acrescentar, cara. Eu acho que a gente já passou 20 anos nesse ciclo de pegar só os caras lá da Europa, mediano, sempre esses jogadores assim. E, porra, a gente só se fudeu nessa brincadeira. Eu acho que eu daria uma chance, cara. Eu daria uma chance de verdade. Tipo assim, vamos mudar, cara. Vamos trazer mais jogadores do Brasil, vamos ver no que dá. Ou pelo menos aumentar um pouco. A questão é, se o critério de desempate hoje é o cara tá na Europa, vamos mudar esse critério de desempate. Se tem dois jogadores que eu tô tipo assim, olha, em dúvida, eu pego esse ou eu pego esse. Vamos pegar o cara que tá no Brasil, vamos só ver o que acontece. Vamos aumentar. Que é o caso que a gente falou do Lucas Veríssimo, né? Que jogava bem no Santos e só foi convocado quando foi para a Europa. Isso aí você joga contra a sua própria seleção. É sempre assim, cara. O Emerson Royal é isso, pô. Se o Emerson Royal jogasse no Palmeiras, no Flamengo, sei lá, no Corinthians, ele não seria convocado. Ele não seria. Não seria. Jogando o que ele joga hoje, não seria. Não seria. Não seria. Talvez se ele jogasse no Flamengo, no Palmeiras, ele jogasse melhor, porque estaria no país dele. Sim. Ele estaria perto da família, ele jogaria um jogo diferente. Agora, esse é o ponto. Tipo, o que o Mike fez, o que o Mike tem a menos do que o Emerson Royal? A Europa. Só isso. Só isso. E o que o Mike tem a mais? Tem jogos decisivos, tem uma constância jogando o Campeonato Brasileiro todo jogo em alta pressão, porque é o Palmeiras disputando liderança, é Palmeiras jogando Copa do Brasil, é Palmeiras jogando Libertadores. Então, assim, é isso, cara. E a gente não tá falando de um jogador que é craque, né? O Mike não é craque. Não é craque, claro que não, pelo amor de Deus. Tá falando de jogador E eu nem sou assim o Mike tem que ser convocado para essa. Eu nem acho isso. Não é que ele é um exemplo, mano. Ele é tipo um arquétipo. Jogador que, tipo assim, o melhor lateral disponível era o que jogava no Brasil e ele não foi chamado. Total. E o Veiga foi chamado. Eu acho isso estranho. O que o Veiga fez para merecer ser chamado? Para as duas laterais da seleção, não tem jogador no Brasil ou na Europa que assim esteja. Esse cara é muito diferente. Não tem. Todos os jogadores. O Ayrton Lucas era esse cara até o meio do ano e agora virou reserva até no Flamengo, né? Eu acho que, tipo assim, se tem que ser. Eu acho que a questão é: a gente tem que ter unanimidades. Então, tipo assim, é o que o Zeca falou, pô, nunca, nem eu, nunca que eu vou preterir o Vinícius Júnior em detrimento do Bruno Henrique do Flamengo, do Everton Cebolinha, nunca. E eu acho que tem um ponto também, que quando a gente fica chamando esses caras sem dar valor por daqui, cria birra no torcedor. Claro, entendeu? Mano. Cria birra. Por exemplo, o Rafinha é um cara que eu acho que eventualmente podia ser convocado. Eu não sei como ele tá no Barcelona. Ele joga no Barcelona e tal. E talvez ele pudesse ser convocado. Mas quando o Rafinha fica jogando todo ano e jogando mal, e a gente tem jogadores aqui que a gente gostaria de ver, acho que. E que a gente vem jogando bem aqui, cara. Aqui não é só um bando de jogador que não sabe jogar bola. Tem pontas bons no Brasil. Isso rolou muito com o Fernandinho. Assim. O Fernandinho era um jogador que, por exemplo, a crítica sobre o Fernandinho não era que ele falhou em momentos decisivos. A crítica do Fernandinho é que ele era ruim. E o Fernandinho não é um jogador ruim. A gente viu ele aqui no Atlético Paranaense, de cadeira de rodas, ele ainda joga bem. Isso aconteceu com outros jogadores. Aconteceu com o Fred, por exemplo. O Fred foi para a seleção. Nossa, que ódio esse Fred desgraçado. Por quê, mano? Era melhor chamar
sei lá, ano passado, o Danilo do que o Fred. Claro que era. Mas não significava que o Fred era ruim, mas eu acho que rola muito essa birra quando o critério de desempate é para isso. Entendeu? O Emerson Royal, sim, é ruim, mas assim, existem outros jogadores que não necessariamente eram ruins. Quer ver um jogador que não é ruim e que tá dando ódio no brasileiro porque fala assim, mano, não era para você estar jogando aí? Bruno Guimarães. Total. Eu que É um xinguei o Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães é um bom acho jogador. ele provavelmente, não é que ele é um bom jogador, ele provavelmente é o melhor dessa posição. Tipo assim, para a seleção brasileira, ele provavelmente é o melhor dessa posição no mundo. Não, eu tava falando que eu tava até falando com vocês dois ontem que ele nem entra nesse encaixe aí de o jogador que não tem identificação no Brasil, porque dentro do clube que ele jogou, do Atlético Paranaense, porra. Não, e no Brasil todo, cara, quase que ele foi pro Flamengo. É que a gente tem um problema muito sério em valorizar o que não vem de Rio São Paulo. Sim. Porque assim, o Bruno Guimarães, ele ganhou os 2 títulos. Sim, o Bruno Guimarães, ele ganhou os 2 títulos mais importantes da história do Atlético Paranaense. Pô. E ele fez gol na final, inclusive, da Copa do Brasil. Sim. Não, e ele é um muito bom jogador. Mas, mano, e aí eu acho que... a seleção perde, isso não importa, porque o Bruno Guimarães perdeu, o Gabriel Jesus era identificado e perdeu. Então não é só a falta de identificação. Perder atrapalha muito. Eu acho que tem coisas que também acabam incrementando. Por exemplo, a gente pode citar jogadores que eram muito identificados com o Brasil e pegaram, mano, um ódio absurdo do povo. O Fred, atacante na Copa de 2014, todo mundo conhece quem é o Fred. Todo mundo sabe quem é. Porque ele jogava no Brasil. Passou depois. Exato, e passou. O Hulk, o Felipe Melo, cara. Até tem birra com ele. Ele era piada. Mas assim, a questão o Filipão. O Felipão. Exato. Se o Felipão para ali, ele ia ser o técnico do 7-1. Ele ia ser uma piada do treinador do Campeonato Brasileiro de 2018. Sim. E que levou o Galo, o Atlético para o Galo, não, foi a Copa Final da Libertadores. E, cara, tem um ponto importante aí, que é tipo assim, o Zeca falou que, porra, o futebol é trabalho, o objetivo final da seleção é ganhar. Cara, e não é. Porque, tipo assim, a seleção tem que ganhar, mas só um time vai ganhar. Tipo assim, não é todo mundo que vai ganhar. É só um time que vai ser campeão da Copa do Mundo entre 32, agora 48 seleções. É só um time que vai ganhar a Copa América. Então, existe um outro componente muito forte aí também, que é a sua identificação. Até para usar termos objetivos econômicos que eu nem gosto, mas, pô, para você vender mais ingresso, para você vender mais camisa, para você... Enfim, não gosto disso. Mas vamos num termo mais espiritual, ufanístico, o Brasil perdeu o que tinha. Cara, a seleção da Copa de 82... ela era uma seleção que, tipo assim, pô, isso eu falo, eu nem vivo eu tava. Então nem tem como eu ser saudosista disso. Mas eu vejo todo mundo falando, cara, a seleção era uma festa. Tipo assim, o brasileiro, ele tinha um espírito de, tipo assim, a seleção ela era tão ou mais importante do que o próprio clube dele. De tipo, que eu acho que a gente é muito novo. A gente é muito novo, então a gente acaba ouvindo dos outros. Seria legal a gente ouvir uma opinião mais de uma pessoa que viveu mais, que talvez tenha vivido ali os anos 80 e começo dos 90 da seleção, cara que viu a Copa de 90. Para trazer uma visão diferente. Não, então, eu já tive essa conversa. Eu queria trazer. Só para fechar. Que, tipo assim, que foi o que eu falei, inclusive, quando a gente conversou essa semana. Que, tipo assim, a seleção brasileira e o brasileiro tem uma visão de, tipo assim, é ídolo e é bom quem ganha. Resultadista. Eu tenho essa visão resultadista. Eu, inclusive. Só que o que aconteceu com a seleção brasileira? A seleção brasileira, principalmente depois que a Nike entrou e comprou a seleção, falou assim, o que a gente tem é isso, a gente tem essa vitória para oferecer, não vou ter identificação, não vou ter jogo no Brasil, não vou ter nada. E quando o Brasil parou de ganhar, a gente não tem nada. Que é isso que a gente tem na seleção brasileira hoje, a gente não tem nada. Se o Brasil não vence, o Brasil não tem nada. E eu acho que isso é um problema também. E, cara, tem muitos pontos a ser discutidos. Por exemplo, você falou do Brasil... nossa, porque o Brasil é um país que vence e quando você vence, a imagem fica boa. Mas a seleção mais cultuada é a de 82 e ela não venceu. Ela perdeu. Cara, a seleção de 2006 é a mais lembrada até hoje, entre esses períodos, e é uma seleção que perdeu, assim. Posso te dar um exemplo? Posso dar um contraponto em relação a isso? Pode falar. Quem é querido? Quem é mais querido pelo Brasil? Romário ou Zico? Ronaldo ou Zico? Cara, é bem relativo. Ronaldinho, eu não sei te responder. É que o Zico é o maior... Mas assim, o que eu tô falando quando a gente fala de grandes jogadores da seleção, a gente não fala do craque da seleção de 82.
A seleção Não, mas de 82, depende. ela tem muito um negócio de romântico em volta. Cara, depende. A Porque... seleção que ela fez vários erros naquela seleção. A seleção tomou um pau da Itália. 3 gols jogando pelo empate. Então, assim, a minha seleção foda são 2002 e 70. Eu acho que essas duas seleções são muito fodas. Não, são muito foda. E tem uma subestimada que é de 58, que é uma seleção usaça. Mas, assim, a questão é... Porra, a memória... E, cara, nem acho que seja isso. É porque a gente tá muito em São Paulo e o Zico aqui não é hype. Mas, pô, uma coisa que me mas marcou, o Romário assim, é. O Romário é. Mas o Romário jogou aqui, né? Em São Paulo. Não. É verdade. Não, mas o Romário é maior hype aqui, é verdade. Mas, cara, tem uma questão que é Por quê? assim... Por que o Romário? Porque o Romário joga muita bola, foi campeão mundial e, porra, é foda 94, pra caralho. Porra, 94. Mas, cara, eu vou dar um relato que eu fiquei muito surpreso, cara. Quando eu ouvi isso. Teve uma vez que eu tava conversando, era uma outra parada, assim, totalmente despretensiosa. E eu perguntei pro meu pai, assim, cara, qual que é seu top 3, assim, jogadores que você viu jogar? Tipo, pô, meu pai palmeirense, porra, odeia Flamengo e tal. Meu pai virou e falou, cara, Messi, Zico e Maradona. E ele meteu o Zico no meio deles e falou, cara, o Zico, assim, como se fosse uma lenda do futebol. E ele falou, cara, o Zico é inacreditável. O cara era um o Zico tem um problema dele ser subestimado por não ter ganhado Copa. Esse é o meu ponto. Sim. Então, assim, até o Zico, que é o supra-sumo desse exemplo, o Zico é o maior ídolo da maior torcida do Brasil. E toda vez que a gente fala de Zico, sempre tem um babaca, tipo eu, pra falar, mas na Copa eu vi como é que foi, né? Perdeu o pênalti. O Neymar, porra. O Neymar. É que o Neymar é um babaca, mas tirando isso, o Neymar é dos maiores jogadores, assim, dos melhores jogadores da história da seleção brasileira. E o que a gente vai falar, né? O Neymar não ganhou a Copa, né? Exato. Não, e tem. Mas acho que esses. Mas aí que tá, cara. É difícil de ganhar, cara. Quem tem mais tem 5. E é a gente ainda. Quem tem mais tem 5. E tem uma parada, cara. Eu acho que a questão principal é a imagem que fica, porque a imagem que vai ficar do Neymar não vai ser a mesma do Zico. Por mais que o Zico não ganhou a Copa, o Zico ele é muito mais ídolo pro Brasil do que o Neymar vai ficar conhecido como ídolo do Brasil, cara. O Zico ele é muito mais uma figura mitológica. E olha que o Zico não estava numa época de rede social, de edit no TikTok, de reels no Instagram. Enfim, não tava, tá ligado? Enfim, é uma discussão infindável. Eu só queria colocar aqui alguns tweets pra gente nem comentar, mas só pra ler aqui. Só uma coisa sobre a seleção aqui. É ridículo demais, velho. O João Pedro usar 9 ali. Você tem um bizarro. Jogador que... Eles fizeram de sacanagem isso aí. E o Diniz fez sacanagem. Falou, na hora que... Porque ele não começou o jogo com o Endrick. Eu falei assim, ele tá querendo jogar pressão, tá querendo provar uma meritocracia, não sei o quê. Na hora que o Vinícius Júnior machucou, ele não colocou o Endrick, eu falei, que preguiça desse papinho. A gente já viveu isso com o Abel, essa frescura de botar o moleque pra jogar. Irmão, craque é craque. Bota pra jogar, o Pelé ganhou a Copa com 16. Se o Endrick não aguentar a pressão, o problema é do Endrick. O treinador tem que colocar. Tem que colocar. E tem um comentário que acho que é muito bom, que também acrescenta para a discussão, que é, quando o cara joga aqui, nós sabemos o que ele fez para ser convocado. Na Europa, não. Isso é muito real. Enfim, e tem esse comentário que o Jimmy fez no Twitter, que eu gostei muito desse comentário também, que ele fala. Por exemplo, o questionamento que você fez pro Veiga, tipo assim, o Veiga não tá tão bem aqui, a gente sabe disso, porque ele tá aqui. Eu não sei se quão bem tá o Bruno Guimarães. Eu não sei quão bem tá o Bruno Também não sei. O Rafinha, você mesmo falou, cara, o que o Rafinha tá fazendo? Sei lá, pô. E ele joga no Barcelona, eu não sei quão bem ele tá. E aí o Thierry colocou, Premier League, imagem de cinema, jogador mediano que custa caro o time do Guardiola. Isso causa a impressão de que a Liga é a NBA do futebol, superestimada. E o Jimmy, pois é, como se jogar pelo Wolverhampton fosse mais difícil do que jogar no Palmeiras, Flamengo, Grêmio. O cara passa 4 anos sendo o segundo melhor do time médio da Premier League, jogando 0 partidas decisivas. Mas ele é melhor porque joga 2 vezes por ano contra o Guardiola. E aí tem um comentário aqui, estavam falando que a gente é o Fox Sport Rádio, e tem aqui o Fábio Sormani, que ele colocou 7 jogadores que atuaram na derrota no Brasil para a Colômbia jogam na English Premier League. Alisson, Emerson Royal, Gabriel Magalhães, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, João Pedro e Martinelli. Vocês acham que eles fazem alguma diferença? Algum adversário se borra nas calças quando vê um deles pela frente? Não se borra. E o Sormani ainda continua. Eu me borro nas calças quando eu vejo o Petkovic, que fez o gol da Croácia. Porra, da hora a confusão, tem questionamentos bons aí, mas pelo amor de Deus, aí que se confunde. Por exemplo, o tweet do Jimmy, ele falando, o cara é o segundo melhor jogador do Wolverhampton, ele melhor. Cara, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, Alisson, pra mim, é o Luan da seleção brasileira. Tá ligado? Então, ele é o Luan da seleção. Eu não chamaria mais por causa dessa preguiça do povo. Mas assim,
Pô, não existe achar que o Cássio é melhor do que o Alisson. Tá errado, cara. Você pode achar que eles poderiam ter tido o mesmo resultado, mas não é. E assim, independente de comparar o Cássio com o Alisson, poderia ir os dois, entendeu? Mas achar que o Alisson não deveria ir, que o Gabriel Magalhães não deveria ir, que o Gabriel Martilher não deveria ir, que são jogadores que jogam, esse é o ponto, jogam muito bem e jogam grandes jogos e jogam em boas ligas. É completamente diferente o caso do Gabriel Magalhães do caso do Ibañez, que estava sendo chamado. O Gabriel Magalhães é um dos melhores zagueiros dos melhores times da Europa. O Ibañez é bizarro. O Ibañez é tão ruim que a Lazio. O rival. Não, mas a Lazio fez um tweet no dia que ele foi embora, perguntando assim: por que você vai embora? Por que você tá mandando. Meu Deus. Então, é completamente diferente você ser um jogador bom da Europa, tipo o Gabriel Magalhães, e você ser um jogador merda num time merda da Europa, que era a Roma. A Roma e o Arsenal. Porque, assim, existem abismos. Porque aí que tá. É muito o abismo do Arsenal do Manchester City pro Fluminense, porra, é foda. Só de investimento ali são bilhões de diferença. Agora, o Palmeiras é melhor do que uns 15 times, pelo menos. 15 talvez não, mas melhor do que uns 15 times da Premier League. A real é essa. O Flamengo é melhor do que uns 18 times da Espanha. Isso aí também não concordo nesse ponto. Tipo assim, mas quando a gente está falando do alto nível das altas ligas, aí sim o bagulho é louco. Agora, o time falou, o Wolverhampton, pelo amor de Deus. Mas eu ainda acho bem relativo isso do alto nível das altas ligas. Porque, cara, o Gabriel Magalhães... Cara, nada demais. Eu não tô falando que ele é ruim. Eu não tô falando que ele é ruim. Clubismo, porque pra mim, o Gabriel Magalhães é um cara questionado, inclusive, no Arsenal. Né? Então... Mas eu tô falando como... Eu acho ele muito bom zagueiro. Mas até aí vai ter palmeirense que acha o Murilo muito bom zagueiro. Eu também acho o muito bom zagueiro. Então é isso, eu sou um especialista, velho, em futebol. Eu sou um especialista. Eu sei muito mais. Não, mas se você não fosse, você não ia estar aqui. Do que Dan Silva, do que, sei lá, Fútil, tá ligado? HV, E eu afirmo. Gabriel Magalhães é um jogador ruim. Então é o veredito aqui do nosso amigo Jorge. Mas, cara, é porque é isso. Às vezes na Europa surgem esses jogadores. Isso é até um fenômeno. O Ederson do Manchester City é um jogador que foi chutado de todos os lugares por onde ele passou e, caralho, o cara é o goleiro titular do Manchester City. Às vezes na Europa surgem esses caras, assim, tipo, e jogam bem. Não tô falando que são jogadores ruins, não tô falando que são jogadores contestáveis. Mas futebol é muito desse contexto, assim. Não tô dizendo que o Gabriel Magalhães é um jogador inútil que não poderia estar na seleção. Mas eu também não acho que, porra, você bota lá o Murilo na seleção, vai ser tão diferente, tão discrepante, tão pior, tá ligado? Enfim, a gente vai ficar aqui até amanhã discutindo. Nem pra cima, nem pra baixo. É isso. Ou seja, meio que tanto faz se for o Murilo e o Magalhães, porque os dois são bons, né? Então eu prefiro o Murilo. Aí entra na birra. Aí entra na birra. Isso. Eu não vou discutir por birra, entendeu? É isso. Bom, mas, porra, é isso. Já estamos faz 1h30 discutindo aqui. Já acabamos com a sexta-feira. Amanhã de sexta-feira já foi, a gente nem viu. E é isso, gente. Valeu demais pela live hoje. Eu acho que eu vou até pegar e separar um corte disso, só pra gente subir separado discussão sobre seleção brasileira no Porqueiros. Porque eu gosto dessas discussões, eu acho da hora, assim, acho foda. Enfim, e é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Bom fim de semana para todos vocês. Vou subir no YouTube. E é que agora já não tem mais ninguém assistindo, né? Tem tipo 12 pessoas. Mas, manos, a gente vai botar o Forms lá, o link aqui nos comentários pro Conselhos Amorosos. Mandem suas histórias. Nem vi se alguém mandou história ainda, mas mandem. A gente vai fazer conselhos amorosos, conselhos de vida, conselho da porra toda. Enfim, e é isso. Sigam nossas páginas nas redes sociais, Twitter, Instagram. E se você tá vendo pelo YouTube, inscreva-se. É importantíssimo que você se inscreva. Deixe seu like. Se você tá vendo pela Twitch, deixe seu sub, que ajuda a gente demais. Então, falando obrigado pela consideração, Paula. E é isso, tamo junto. Valeu, Zeca. Valeu, Jorge. E até a próxima live.